pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Overview aqui na Black Company, meus amigos. E hoje nós vamos colocar os nossos chapéus de palha, embarcar no nosso Going Merry, porque hoje vamos falar da segunda temporada do live action de One Piece da Netflix, cara. Sim, essa adaptação em live action que na primeira temporada foi bem aclamada, foi bem recebida, teve algumas controvérsias outras, né, mas já não é o foco. A gente vai falar bastante aqui da segunda temporada, que vem arrebentando em números na Netflix, cara, e... Cara, é um grande sucesso, já foi confirmada a terceira temporada, cara, tá sendo muito bem recebido, né? E para isso, hoje, Marcelo, trouxe aqui o meu bundle para podermos falar sobre One Piece, né? Começando por ele, nosso querido Pedro. E aí, querido, como é que você está hoje? Fala comigo, meus queridos, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, tudo certo. E melhor ainda porque a gente vai falar sobre essa obra incrível que, assim, maratonei. Quando eu olhei, falei, meu Deus do céu, eu não posso perder. E eu não quero tomar nenhum spoiler, mesmo, né, já tendo assistido One Piece, enfim, tendo lido bastante. Mas era uma coisa que, desde a primeira temporada, já tinha realmente me quebrado bastante, porque mudou muito, mas ao mesmo tempo foi bem fiel. Sim, então eu verdade, fiquei muito surpreso. E, cara, tava muito ansioso por esse episódio e eu tenho muita coisa pra falar, mas infelizmente nem tudo são coisas boas, hein? Não, mas cara, assim, perfeito, só Poderoso Chefão mesmo, né? Eu vou combinar. Exato. Brincadeira, gente, mas completando aqui a nossa bancada, está ele, nosso querido Arnaldo. E aí, meu querido, como é que você está hoje? E aí, meus amigos, boa noite pra vocês, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que estão assistindo a gente. Tô aqui ansioso por esse bate-papo, entender um pouquinho mais também com meus camaradas de bancada. E é isso. Então, galera, vamos pedir para você, antes da gente começar, eu quero pedir para você, querido telespectador e ouvinte aqui do Overview, né, se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, tem bastante conteúdo de cultura pop aqui no YouTube da Black, né? Vou fazer um pedido extra também para você ir lá na Twitch da Black também e seguir a gente lá na Twitch da Black, porque a partir de... na verdade, já a partir da semana passada já começou aí uma série de lives lá no Twitch da Black, né? Vai ter semanalmente lives, né, de alguma coisa sendo jogada, enfim, né? Bate-papo, né? Então, acesse a Twitch da Black, né? Vai lá, siga a gente lá, twitch.com/blackcompany.br, né? Vai ter um link aqui também na descrição. E se você estiver ouvindo a gente aqui pelo Spotify ou por algum outro agregador de podcast, não deixe de assinar o nosso feed nesse agregador, né? Deixar um comentário e deixar a sua avaliação, se assim esse agregador permitir, né? E por fim, se você se você não segue a gente ainda nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @blackcompany_br_, e por fim, acesse o nosso site blackcompany.com.br, beleza? Então é isso, gente. Recados dados, vamos começar aqui então a nossa brincadeira, né? Galera, segunda temporada de One Piece, né? Demorou 2 anos aí para ser produzida, 2 anos para ser filmada, né? Eu não estou com o boné do Chopper à toa, né? Se bem que essa versão do chapéu do Chopper já é mais adiantada, né? Já não quero dar esse spoiler pro Arnaldo, mas calma lá também. Então, eu tô com esse boné aqui, cara, porque o Chopper, junto com a Robin, são meus personagens favoritos. Então, quando foi anunciada a segunda temporada, que foi confirmado que esses 2 personagens iriam aparecer, eu fiquei muito animado, porque eu já tinha gostado da primeira temporada, apesar de cair um pouco no Vale da Estranheza no começo, e aliás é um ponto que a gente pode discutir, né, pra gente poder abrir aqui as conversas também, mas a primeira temporada... o Pedro resumiu muito bem. Ele ao mesmo tempo, ele modifica muita coisa da obra original, tanto do mangá quanto do anime, principalmente, mas ao mesmo tempo ele se mantém muito fiel. E uma coisa que ele mantém a fidelidade é a caracterização. Assim, a fidelidade não 100%, né? Óbvio que tem alguma adaptação, porque é mídias diferentes, né? Mas ele tenta manter muito a fidelidade visual dos personagens
na versão live action, seja nos penteados ou na roupa, indumentária, armadura, enfim, nos trejeitos dos personagens. Ele tenta manter uma fidelidade que o Arnaldo até ele tinha mencionado aqui no off pra mim. Pra quem não conhece, não tá habituado com o mangá ou com o anime, enfim, acaba caindo um pouco no Vale da Estranheza no começo, mas depois acaba comprando a ideia, porque é isso, né? Mas eu quero saber de vocês, amigos. Primeira temporada, né, pra gente poder falar aqui rapidamente sobre a primeira temporada, pra gente poder já partir pra segunda, tendo essa base da primeira, né? Arnaldo, você tinha mencionado sobre esse Vale da Estranheza, né, que você tinha comentado, né? Você não é um consumidor do mangá, assim, ou leu muito pouco, né, mas não é um consumidor assíduo nem do mangá, nem do anime, né? Então você tem uma visão, vamos dizer, mais limpa, né, Exatamente. da obra. E aí eu quero saber de você, o que você achou quando você viu One Piece, né, pela primeira vez na Netflix? Uma grata surpresa. Claro, já sabia da base de fãs, que é enorme, e também o início do mangá eu acompanhei aqui no Brasil, né? Quando é lançado em bancas ainda. Uhum. Excelente. Saudosas bancas de jornal. É excelente mesmo, assim, não tem como discutir aonde chegou essa obra e ainda onde vai chegar, sabe? Eu imagino que num futuro vai ser tratado talvez como já é, né? A maior obra oriental. Na verdade, sobre o início, eu acho que até desculpa te cortar, porque recentemente saiu uma notícia de que em vendas, né, o One Piece passou aos quadrinhos do Super-Homem. Cara, isso foi surreal quando eu vi isso, tá? Surreal, cara. Isso é surreal. A gente tinha. Nossa senhora. A gente sabe, né? Pra quem acompanha o mundo dos mangás e quadrinhos, já vou até te passar já a palavra de novo, e aí eu já passo pro Pedro também. Pra quem acompanha um pouco dos mangás, o mundo dos mangás e HQs, né, e tudo mais, sabe que mangá na Europa é algo muito forte, né? Principalmente na França, né? E quadrinho também, né? Principalmente quadrinho europeu e tudo mais, mas mangá mesmo é muito forte na Europa, né? E a gente sabe, né? A gente acompanha já há muito tempo que as obras japonesas, sejam em animes ou mangá, elas têm se difundido cada vez mais, mas nessa proporção como One Piece, eu acho que realmente ele entra hoje como no hall, não só de obras orientais, mas acho de obras de cultura pop, né? Acho que ela é uma das mais relevantes hoje da cultura pop, então ela não é mais nichada, né? Então é algo impressionante, é bem impressionante isso. Ter furado essa bolha, né, cara? Tipo, essa série furou uma bolha de uma maneira de, tipo, trazer as pessoas que nunca sonhavam em assistir One Piece, porque falam, não sei quantos mil episódios, e, tipo, passar Superman, cara, é uma coisa que nunca era imaginável, tá ligado? Pois é. É um personagem da década de 30, que já tá há muito tempo, né? Um personagem já clássico de quadrinho mesmo, né? E o One Piece conseguiu superar em número de vendas, né? Assim, tem muitas razões para que isso possa acontecer? Tem. Não é um programa pra gente discutir isso. A gente pode até voltar para falar isso, sobre como é que o mangá e tal. Enfim, vamos... Senão a gente vai acabar entrando nesse assunto. Mas, Arnaldo, é algo que chama muita atenção e furou muita bolha, né? Sim. Eu só quero acrescentar uma coisa. Superman, a edição mais vendida da história até então era a morte dele. Numa época que a mídia era diferente, enfim. E quando aconteceu a edição da morte, saiu nos principais jornais e telejornais do Brasil. Cara, isso foi inacreditável. Eu lembro disso. Caraca. Eu era nascido nessa época. Isso foi inacreditável, cara. Isso é fantástico. E aí eu pensando que hoje, com muito mais conteúdo e tudo mais pulverizado, olha o tamanho que é One Piece. Sim. Porque tem muito mais conteúdo. Ali em 93, 94, ali era pouco ainda, né? Era Marvel, DC, não tinha nem Image ainda. É verdade, o Image veio em 96. Um pouquinho depois ali, coisa assim. Image Comics era conhecida pra publicar Spawn, né? Então, principalmente o Spawn. Então, o Soldado do Inferno. Caraca, nossa, Spawn é muito bom, cara. Nossa senhora. É bom. Nossa, ai, vontade de ir pra um sebo agora. A gente tem que falar sobre isso aqui, viu? Pô, é verdade, é verdade. Tem muita história boa. Tem bastante tema bacana pra gente poder falar de quadrinhos, né? Mas complementa aí, Arnaldo, o seu pensamento, que eu acabei te cortando.
Então, eu fiquei pensando muito, assim, que é uma adaptação, né? Uhum. E isso é muito difícil ainda mais. A gente tem historicamente, né? Qualquer adaptação de uma mídia pra live action é bem difícil. Uhum. Mas eu sempre olho com aquela cabeça, assim, que elas têm que ter identidade própria. Sim. Sim. Pode até causar uma estranheza no fã, mas quando a mudança ela é boa e positiva, ela é bem aceita. Um exemplo aqui, vocês lembram quando foi lançado o primeiro Homem-Aranha lá do Sam Raimi, por exemplo? Eu lembro. A polêmica é orgânica, Uhum. mas ela foi muito bem aceita porque foi bem feita. Sim. Então, Mas o Sam Raimi conseguiu explorar bem essa mudança dos lançadores, né? Que era algo já muito padronizado pro ter orgânica, né? E deu muito certo, né? Deu muito certo. E aí, como o Oda, ele tá diretamente envolvido com a série, eu comecei a pensar que tudo que eu tô vendo ali é exatamente o que ele achou que a gente deveria ver. Uhum. Tipo, que não tem imposição da Netflix ou qualquer produtor, sabe? Uhum. E isso me animou. Eu levei um choque no início, assim, porque eu achei uma série apressada, mas depois eu falo mais sobre isso, pra não me estender muito. Não, sim. Mas faz sentido o seu pensamento. E, Pedro, você como eu, acompanhamos, né? Você é muito fã do mangá, muito fã da obra também. Acompanhamos, compramos mangá. Ninguém baixou mangá aqui legalmente, ninguém. Não. Assistimos também de forma legal os animes, tá? Ninguém assistiu 100%. aqui, One Piece Project nunca. Nunca acessei esse site One Piece Project, nunca vi, não sei nem que site é esse. Então, eu nunca vi um RMVB na minha vida, não sei o que é, né? Mas a gente que consumiu, né, bastante dessa obra, né? Eu não sei se você consumiu desde o começo, né? Quando lançou em 97, 98, se eu não me engano, agora na minha cabeça. Infelizmente, eu ainda não era nem projeto. Mas eu sei que eu acompanhei, também não acompanhei desde o começo, né? Eu vim pegar muito depois e tal, mas é algo que me pegou de muito cedo. Mas, falando na adaptação, quando você viu a primeira temporada, que a gente viu lá, que, por exemplo, o design do Going Mary, apesar de ser muito parecido, ele tem sua própria originalidade, inclusive o Arnaldo falou muito bem isso, né? É bom que essas adaptações sejam adaptadas, mas tenham sua própria originalidade, né? Seja original de alguma forma, né? Adaptação dos personagens também e tudo mais. Mas causa uma estranheza, né, de certa forma, porque no começo, quando a gente vê, por exemplo, o Luffy usando o seu poder pela primeira vez, esticando o braço e tudo mais, por mais que a gente já tinha visto o Quarteto Fantástico, o Senhor Fantástico, enfim. Mas foi preocupante. Mas era preocupante, porque a Netflix até então não vinha com grandes adaptações de obras que justificasse a gente ficar esperançoso, né? Por mais que ele tenha apresentado trailers e tudo mais, uma coisa que um amigo meu falou hoje é: trailer é trailer e filme é filme. Então, ou obra final, no caso aqui a série é série. Mas causa uma certa estranheza, mas que no final das contas não se concretizou, vamos assim dizer, esse lado negativo, apesar de ter pontos que poderiam ser melhorados, né? Mas eu acho que o resultado final da primeira temporada foi bem positivo, né? Você concorda ou discorda dessa afirmação? Então, é que assim, começa com que eu já cheguei com preconceito quando eu fui ver a primeira parte quando saiu o One Piece Live Action. Sim. Eu fui com preconceito por quê? Porque a lembrança de quando você pensa em uma live action de algum anime que seja uma adaptação, você lembra de Dragon Ball. Nossa, meu Deus. Eu fui ver esse filme no cinema. Meu Deus do céu. E assim, é um terror que me deu no coração, que eu falei, por favor, não façam isso com One Piece, por favor. Nossa, porque assim, cara, que nem eu tava comentando com o pessoal mais cedo, eu, querendo ou não, eu sou bem novo ainda, né? Então, peguei bem o começo da onde os animes começaram a explodir, né? Eu sou do ano de 2002, então eu acompanhei bastante Naruto, acompanhei bastante Bleach, acompanhei Dragon Ball, enfim, e One Piece não foi diferente, sabe? Então era uma obra que eu consumia desde quando era moleque, desde quando era pequeno. Então, além de ter uma paixão pela obra, tem um valor sentimental de ser uma coisa nostálgica pra mim. Uhum. E a preocupação, ela vem com uma razão
tão forte que, assim, quando eu olhei, eu falei, tá, será? Aí quando eu, assim, comentaram que o Oda tava à frente de tudo, o Oda realmente tava escolhendo a dedo, eu falei, cara, ele nunca me decepcionou. Sim. Eu acho que não vai ser agora que ele vai me decepcionar. O Oda nunca decepcionar, tudo bem. Não, assim, ele já forçou a amizade algumas vezes, pano. hein? A gente passou uns panos, vou falar a verdade. Ele já forçou a amizade algumas vezes aí, eu vou te falar. Vou mentir não, que é verdade. Passei uns panos, ele é muito forte. É porque a gente gosta muito da obra, mas pelo amor de Deus. Sim, e é como eu disse, tipo, é aquelas coisas que você... A nostalgia te ajuda. Sim. Sabe? O Arnaldo não teve a nostalgia ajudando, então, tipo, é cru. Então, já tem um olhar mais crítico da obra. Sim. Quando eu peguei pra ver, e eu fiquei bem preocupado, eu já vou até falar um pouco da primeira parte, né? Depois eu comento um pouco que eu achei mais da segunda, mas eu fiquei bem preocupado de como eles iriam fazer os tritões. Eu não vou mentir. Porque não é uma coisa fácil de se fazer. Você não vai colocar, tipo, uma peruca, uma roupa diferente e a pessoa é parecida. Não. É totalmente diferente. Na obra eles sempre são descritos, né? São, tipo, retratados como algo totalmente surreal, como se fossem monstros realmente, né? E eu falei assim, cara, se você não souber fazer isso na live action, vai ser um cara bonitinho ali e os caras vão falar, beleza, não tá me transparecendo que eles são monstros. Sim. Não tá me transparecendo o terror que eles estão tendo. Sabe? E quando eu olhei o Arlong pela primeira vez, eu falei, meu Deus. Mas foi um meu Deus que eu falei, ele seria assim, mesmo se fosse verdade. Então eu fiquei assim, beleza, muito bom. Tipo, não vamos nos aprofundar em cada arco, mas a mesma coisa aconteceu no arco do Usopp, que eu não me recordo, lá, o arco do Usopp com a Kaia. Sim. Que eles adicionaram coisas, né? Não tinha algumas coisas ali, tipo aqueles outros dois mordomos não existiam na obra original. Eram outros personagens, mas que eu particularmente achei que ficou legal, né? Dentre outras coisas mais. Mas... Dentro da possibilidade de um cara usar uma luva com 10 facas nos dedos... Pô, ficou incrível. Ficou muito legal. De fato... Ficou bem adaptado, assim, né? Sim. Pensando que, assim, eles fizeram tudo na medida do possível, gente. É live action, não tem como você extrapolar também, senão fica muito forçado, pô. Aí a gente não tem como nem sair do Vale da Estranheza. Realmente fica muito esquisito, né? Então, eu acho que foi um bom trabalho, né? Obviamente que... não vou dizer que foi perfeito, né? Nada consegue ser perfeito. Também. Mas nem a obra do Eiichiro Oda, a gente pode dizer que ela é... Meu Deus, eu vou fazer um sacrilégio aqui agora. Mas nem o Eiichiro Oda consegue ser perfeito toda hora, né? Mas em questão de adaptação, cara, eu realmente não tenho do que reclamar da primeira temporada, né? Eu acho que eles conseguiram adaptar muito bem quase 50 base 60 episódios aí. 50 episódios aí na primeira temporada, né? Mais ou menos por aí, que termina no arco do Parque de Arlong, né? E depois, a partir da segunda temporada, são quase... vai até mais ou menos o episódio 91, 92, algo assim e tal. Então, para 2 temporadas de 17 episódios no total, eu acho que eles conseguiram adaptar e fazer as adaptações necessárias para que a série conseguisse andar, né, sem ter o ritmo do mangá ou do anime, né, porque realmente é muito longo, né, é um outro tipo de formato, é uma produção americana em comparação com a produção japonesa, né, então existe essa questão das adaptações, mas acho que eles conseguiram, numa forma geral, fazer com que a história andasse bem e que fosse muito bem adaptada, né, e que, principalmente, eu acho que pra mim, pessoalmente, eles pegaram os pontos mais importantes de tudo que aconteceu e conseguiram condensar nessas 2 temporadas, né? Acho que na primeira temporada funcionou muito bem, o arco da Nami e tal, pô, foi maravilhoso, eu adorei, né? Inclusive, isso fez a minha esposa era que nem você, Arnaldo, também foi assistir crua, sem conhecer, ela só sabia que eu era fã de One Piece e ela só sabia que existia um pirata borracha, né? De borracha. Né? E saiu ela assistiu a primeira temporada, comeu como farofa, a gente maratonou a segunda temporada num dia, num domingo, e ela começou a assistir o anime logo depois, cara. Olha aí. E ela tá assistindo desde o primeiro episódio, tá?
Desde o primeiro. Corajoso! Vai um tempinho, né? Vai um tempinho. Esse anime, ele já existe desde 98, se não me engano. Coisa assim. 98, 99, por aí. Eu só agora, esse ano, em janeiro, que eu consegui colocar tudo em dia. Que eu assisti Mangá? até o último. Não, o anime. Os episódios do anime. Nossa. Mangá eu já não compro há muitos anos o mangá, né? Infelizmente. Mas é só agora que eu consegui, que eu terminei lá o último arco, né, de Egghead, que eu consegui realmente colocar tudo em ordem. Olha quanto tempo demorou. E minha esposa tá assistindo desde o começo, mas ela tá adorando também, assim. E eu acho que o formato dessa obra, que o que ajuda essa obra a ser tão bem sucedida, né, e principalmente ela furar tanta bolha, eu acho que é o formato da obra. Eu acho que é uma obra que menos tem elementos, não vou dizer que totalmente, mas acho que é o que menos tem elementos de japonesices, vamos dizer assim, né? Nossa, Uhum. sim. Como, por exemplo, um Dragon Ball da vida tem, ou o próprio Naruto, que são, vamos falar aqui das grandes obras, Cavaleiros do Zodíaco e tal. Eu acho que é mais palatável, vamos dizer assim, o One Piece para vários públicos, né? Então, acho que isso ajuda muito e ajudou muito também na adaptação da obra, né? Não sei se vocês concordam, se eu tô falando besteira, né? Qual o ponto de vista de vocês. Para aí, depois, a gente já partir para a segunda temporada, aí a gente faz uma análise. Obviamente, aqui, gente, nós vamos falar alguns spoilers, né? Não, vamos tentar nos segurar, mas vai ter alguns spoilers. Se você não assistiu a segunda temporada ainda, e se você não se importa com spoiler, beleza, assiste até o fim, o nosso episódio. Mas se você se importa, pare agora, né? Eu fiz um spoiler aqui. Pare agora e volte depois que você terminar a segunda temporada. Não precisa terminar o anime, só a segunda temporada, tá? Então, Pelo amor de Deus, senão não vai voltar nunca, velho. até Foi porque pra acabar o anime. Até porque a gente não vai falar, ou vai evitar ao máximo falar de qualquer arco que não tenha sido abordado até então no anime. Na série, né? Então a gente vai evitar ao máximo, assim, de falar, mas personagem tal no futuro, não vamos falar, tá? Não vamos e tal, então é isso. A única coisa que eu falo do futuro é esse versão do boné do Chopper aqui, né? Então, mas falando de adaptação, é isso que eu falo, é isso que eu falei. Vocês concordam com essa afirmação de que essa obra, né, One Piece como obra, né, como ela foi concebida, ela é muito mais palatável para diversos públicos, né, e talvez por isso ele tenha conseguido esse sucesso estrondoso, né? Aí eu quero saber de vocês, e aí depois a gente já parte para a segunda temporada. Arnaldo, você que Marcelo, não consumiu aí a obra, né, originalmente. eu fiz muitas anotações aqui porque eu realmente achei genial. Uhum. Tem uns pontos assim que... Cara, o One Piece ele é bobo, ele Sim. é cafona por natureza, visual exagerado, enfim. Sim. Só que essa é a essência e não tenha vergonha de ser assim. Não, nenhuma. E o Luffy, ele não faz aquele papel do escolhido, sabe? Do protagonista que é o escolhido. Ele escolheu viver essa jornada pela teimosia, por esse positivismo que ele tem, que é quase infantil, sabe? Sim. Só que é tão cativante que a gente não consegue largar dele. E pensando na história mesmo, ele é tão cativante que ele forma um bando, e no bando um cuida da vontade do outro com o passar do tempo. Sim. É irritante o otimismo dele, mas ele acaba transformando isso numa coisa contagiante e muito boa, sabe? Eu acho que é uma característica muito positiva do Luffy, acho que é isso, né? Ele consegue reunir as pessoas, né? Ele angariar as pessoas, né? De diferentes tipos, sabe? Em condições normais, você acha que o Sanji, por exemplo, iria viajar com o Luffy? Ou mesmo o Zoro, enfim, né? Talvez o Usopp, beleza, o Usopp eu consigo ver, mas... Não é o caso, né? Muito à parte. A própria Nami mesmo, né? Como a história dela foi contada, né? Como é a origem dela e tal, talvez ela nunca fosse fazer parte se não fosse o Luffy, né? Cara, e tem uma coisa que eu adorei na escrita, falando escrita como roteiro, tá? Sim. O drama, ele anda junto com a galhofa. Uhum. Ele não é tipo uma série que se leva muito a sério, ou então que é só galhofa. Não, ele é galhofa e consegue falar sério. Me lembrou Chaves, cara. Sim, verdade. Me lembrou Chaves. Tipo, é galhofa, mas consegue te tocar no momento que tem que tocar. Uhum. Caraca, eu nunca ia pensar numa comparação dessa. E é uma comparação muito boa, né? Cara, Cara, verdade.
E isso é uma linguagem que funciona em qualquer lugar, cara. Uhum. Entra no que tu falou, assim, é a menos oriental, talvez, das obras, sabe? Eu fiquei apaixonado, de verdade. Eu vou fazer o mesmo roteiro aí que a tua esposa, Marcelo. Eu Olha vou começar aí. com o anime. Vai fazer tatuagem do Going Mary agora, vai. Logo. Eu já tenho uma do Goku. Então Olha aí, ó. Daqui a pouco tem o Luffy Vai do fazer lado. do Chopper, certeza, pô. Não Vai. tem jeito. E você, Pedro? Cara, assim, uma coisa que o Arnaldo falou que eu tava me recordando e eu fico muito feliz por isso, né? São dois pontos, na verdade. Um dos pontos é que ele comentou que a obra, ela é muito... Em muitas partes, ela é bem rápida, né? Uhum. Que é estranho escutar isso de One Piece, porque One Piece, o anime, ele é muito lento. Sim. O ritmo dele é bem devagar, sabe? Não é que, tipo, não seja um problema, sabe? É porque o Oda, ele usa isso muito ao favor dele. É. De contar bem a história, de todos os personagens terem uma história aprofundada e deles conseguirem fazer tudo isso que eles fizeram nas 2 temporadas da live action, sendo rápido, e nós realmente, tipo, não apenas como uma pessoa que assistiu ou quem não assistiu, todos conseguirem realmente ter um contato maior com os personagens, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E Então, principalmente fazer a gente se importar com esses personagens tão rápido. pô, assim. é muito difícil e é muito pouco tempo pra isso, sabe? Sim. Porque eles têm que contar muita história. Se você analisar, é que eu não vou contar agora sobre a segunda parte, mas tantos lugares que eles passaram em tão pouco episódio, sabe? E a gente conseguiu se aprofundar e compreender a vontade de cada um e, enfim. Uma outra coisa que eu acho muito legal, que o Arnaldo me recordou, que na verdade, na obra em si, no anime, não tem tanto desse drama quanto tem na live action. Ele é dramático, mas não é tão dramático, sabe? Teve no arco do Soap na primeira temporada, que acontece de noite, tudo um negócio mais sombrio. E eu falei assim, pô, mas eu não me lembro de ser de noite. E eu fui reassistir e era de dia. Sim. Então não tinha tanto aquela carga dramática deles do Luffy não saber onde o cara tá, dele ficar pulando pra lá e pra cá e realmente ter que buscar, realmente dar um jeito. Porque tá de dia, não tem tanta essa preocupação. Sim. Ele acrescenta Isso aconteceu. uma dose de, não vou dizer que terror, né, mas ele acrescenta uma dose de tensão, né, pra essa luta. Muito boa. E eu gostei muito dessa dose de tensão. Eu adorei, assim. E a minha esposa ficou na ponta da cadeira, da ponta do sofá, quando o Luffy tava lutando com... Eu esqueci o nome do personagem, né, que é o... Né? É o das das unhas gigantes. Ele é o Kuro. Kuro, acho é o que Kuro, isso. Tava tentando lembrar o nome, lembrei agora. É isso, é o Kuro. E, cara, foi muito boa essa adaptação. Então, acho que nessa questão, realmente, eu acho que a primeira temporada e a segunda, né, de uma forma geral, eles conseguem dosar muito bem a tensão. Tanto que na segunda temporada, minha esposa ficou horrorizada com uma parte... Horrorizada da forma como foi contada, né? Não vou adiantar o que é, mas ela ficou horrorizada com isso. Chorou, ficou... Meu Deus, quando é que isso acaba? Para, e não sei o quê. Mas você já deve imaginar do que eu tô falando, mas, cara, é isso. A primeira temporada de One Piece na Netflix foi um trabalho... obviamente que, assim, não é porque o autor tá envolvido na produção que garante que ela vai ter um sucesso, porque a gente já viu casos. Até pela se você olhar a adaptação do Cowboy Bebop também, que o autor estava envolvido e mesmo assim a adaptação não foi... Não garante nada, né? Não garante, não é garantido. Mas nesse caso, eu acho que o Eiichiro, ele tem um protecionismo tão grande com o One Piece, né? Que acho que ajudou ele estar lá, porque eu acho que ele não se meteu de uma forma de intrometer. Ele falou, cara, olha... A minha história foi contada assim, se for para adaptar uma coisa mais condensada, melhor fazer dessa forma. Eu acho que a gente pode acrescentar isso aqui. Aliás, ele trabalhou junto com os roteiristas, né? Então acho que... E ajudou o fato que os roteiristas, né, pelo menos até onde eu pesquisei, a maioria deles gosta de One Piece. Então eles... Né, isso ajudou muito. Então, a primeira temporada foi um sucesso, e aí veio a segunda temporada, né? Estreou aí, tem mais ou menos umas 2 semanas já na Netflix. Recorde de audiência, né? Já tá garantida a terceira temporada.
E uma escalação de atores ali que a gente já sabia, a gente já tinha a noção de que ia voltar os Chapéus de Palha, mas a escalação de outros personagens importantes para o desenvolvimento da trama, né? Que agora a próxima temporada vai entrar numa outra, na adaptação provavelmente da saga de Alabasta, né? Mas a forma como entrou esses personagens aqui, como o ritmo que foi dado, né, na segunda temporada, foi algo que eu tô feliz demais, cara. Tô feliz demais. Obviamente, nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Longe disso, mas também não vou dizer que tem tantos defeitos assim, pelo menos da minha visão, né? Mas de uma forma geral, acho que eu gostei muito da segunda temporada, me deu uma boa primeira impressão e principalmente ela me deu esperança de que a série ela não vai perder o fôlego a partir dos próximas temporadas. Eu não sei até onde vai, né? Até onde eles vão conseguir adaptar, né? Se vai ter retorno de financeiro, visualização de audiência e tal, para eles continuarem adaptando os próximos arcos, né? Mas me deu muita esperança do que pode vir por aí, principalmente porque tem arcos muito importantes para chegar, né? Principalmente esse agora do arco de Alabasta. Eu não tô falando nenhum spoiler, porque já foi falado para onde eles vão agora, né? Que é o reino de Alabasta, então tem muitos outros arcos também. Mas a forma como ele introduziu aqui essa segunda temporada de personagens tão importantes, tão icônicos, eu acho que é mais um acerto da Netflix, né? Mas eu quero saber de vocês primeiras impressões da segunda temporada. Vocês assistiram e, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Pedro, eu sei que você tem muita coisa pra falar, então eu vou abrir com você e Arnaldo, depois eu vou querer saber a sua primeira impressão da segunda temporada, mas vai lá, Pedro, por favor. Cara, que introdução da Baroque Works. Meu amigo, que coisa bonita. Sim. Isso que é uma introdução. Sim. Pelo amor de Deus. Como que você introduz uma pessoa que ela é gigante, que ela é uma assassina? O Robin matando todo mundo. Todo mundo mesmo. Isso é uma introdução de personagem. Quem não conhece, olha e fala, meu Deus. Quem conhece fala, meu Deus. Não existe reação ruim naquela primeira impressão. E eu fiquei, assim, em choque. Eu parei a cada 5 segundos. Tava até comentando com o pessoal, eu ficava parando, eu não conseguia passar do primeiro episódio. Porque eu parava e falava, meu Deus, que coisa bonita, que coisa legal. Que atriz incrível, surreal. Sim. O jeito que eles chegaram amassando todo mundo foi surreal. E eu senti essa falta no anime. Que é uma das coisas que eu até comentava com a minha namorada, que eu falei assim, amor, assiste, quero falar com você. Porque... eu falei, quero conversar. Porque é uma introdução que, assim, futuramente o One Piece tem muitas introduções muito boas, mas essa, pra mim, eu tenho certeza que vai estar no top. Porque no anime não mostra tanto a Robin assim de começo. Sabe? É verdade, ela aparece muito pouco. Ela aparece muito pouco, né? Sim, tipo, você sabe que ela tá ali, você sabe que ela existe, mas ela aparece, tipo, 1 segundo na temporada e é isso. Já nessa segunda temporada, eu acho que até o Arnaldo percebeu isso, que a Robin teve bastante destaque em alguns momentos. Ela apareceu ali, apareceu aqui, falou um negocinho ali, falou um negocinho aqui. Isso é uma introdução de personagem, principalmente uma introdução de vilão, muito bem feita. Porque você começa a falar e fala assim, canalha, você é uma canalha que você fez isso, não tô acreditando. E, assim, como eles apresentaram toda a Baroque Works, toda, como é que eu posso dizer? Toda a Baroque Works em si, toda a organização foi muito bem feito. Eu não tinha reparado que no primeiro arco, aquela pessoa com quem o Zoro aparece, que ele, né, enfim, dá um checkmate ali, eu não sabia que era da Baroque Works, eu não tinha reparado, não tinha me tocado. E ele continuar a falar sobre isso, mostrar alguns dos membros, né, que não apareceram no anime. Uma curiosidade até pro Arnaldo, o Smoker, né, ele tem uma breve batalha com o Mr. 11, Mr. 11, que não acontece no anime. Não tem aquela cena. Olha só.
É. Não tem aquele pedaço. E eu senti que o foi Mr. muito 11, importante. e o Mr. 11 no anime e no mangá, ele é diferente do que foi colocado Sim, no... e ele é bem irrelevante, Bem sabe? relevante, mas assim, a mudança pra mim não causou nenhum tipo de incômodo, sinceramente. Foi bom. Pedro, só um complemento falando sobre isso da apresentação. Até a apresentação gráfica na tela é lindíssima, cara. Aquele Pô, cartãozinho não, de pelo cada amor de Deus, um. aquilo é incrível. Sim. Incrível. Não, é muito legal, muito legal. Assim, a gente tem Lera a Bova, né, que fez a Miss All Sunday, o Nico Robin, né, que no final da temporada a gente sabe o nome dela real, né? Uma cover da Uma Turma. Cara, e nossa, eu não tinha pensado nisso, caraca, é verdade. Ela tem muitas tomadas de câmeras Sim. que eu fiquei em dúvida. Assim, eu disse, será que é porque é parecida com a Mia Wallace Sim, do sim. Pulp Fiction? Então eles dão uma tomadas meio de baixo, assim, que valoriza o nariz dela. Cara, eu fiquei realmente pensando, será que é de propósito? Pode ser, né? Pode ser que eles tenham Pode pensado. ser, Pode ser. pode ser. Não, realmente acho que não seria muito absurdo pensar nisso. Mas, cara, as adições de elenco da segunda temporada, a gente tem a Charintra Chandran, né? Desculpa aí se eu falei o nome dela errado. Como a Vivi Miss Wednesday, né? Que é uma personagem muito importante para esse arco agora. É uma adição fantástica, uma atriz fantástica. Ela conseguiu dar toda uma personalidade, uma vida diferente para Vivi nessa adaptação que, cara, eu sinceramente, eu gosto muito da personagem no anime, no mangá, cara, eu acho ela muito legal, muito importante, mas ela aqui nessa adaptação live action, ela tá fantástica, ela tá, pra mim, a melhor versão da Vivi. Nossa senhora. Tá muito bem feito, muito bem feito. A gente e assim, tem... só uma curiosidade, desculpa cortar, Marcelo. Não, eu fiquei revoltado com o pessoal, os americanos, falando, os japoneses principalmente, porque ela não parece com a Vivi, porque a Vivi maluco, é branca, que não sei o quê. Grilo. Pô, por favor, né, gente? Vai arrumar uma coisa pra fazer? Pô, vai lavar a arrumar louça, cara. Vai lavar a louça. vai arrumar a louça. aí. Porque, pelo Pô, amor de Deus, cara, né, gente? meu tanque de roupa pra lavar aqui, que eu esqueci de botar pra lavar hoje, tá cheio. Se quiser vir aqui, pode vir, irmão. Porra, cara, os caras ficam preocupados, porque ela é branca, porque a outra não sei o que. Irmão, moral. E assim, cara, uma curiosidade, Arnaldo, eles criticaram também que falou que o personagem da Nico Robin, né, não tava parecido com a personagem. Não tava parecido com o anime. Aí falou que a Vivi, por conta disso, não tava parecido. Falei, gente, pelo amor de Deus, o cara que escreveu a obra falou, vai ser ela. Por que vocês estão discutindo? Exato. Por que você tá opinando? Você que tá ali assistindo na tua cadeirinha, tranquilo, que se mudasse 35 coisas, você nem ia perceber. Pois é. Por favor, né? E a gente volta naquele ponto da identidade do live action, né? Se tiver pô. ruim, a gente tem que falar que tá ruim, mas, Sim, cara, mas foram todas... adições excelentes. Mas toda a escalação do anime, da série live action, pra mim, eu não mudaria uma vírgula, sinceramente. Não mudaria uma vírgula. Tá muito bem representado. São muito boas adaptações. Pô, eu gosto muito do Sanji, né? Do ator que faz o Sanji, que me fugiu o nome dele agora. É o Taz Skylar, o nome dele, né? Gosto muito dele. Gosto da adaptação que fizeram com o Usopp também, né? Porque o Usopp, ele é aquele personagem muito caricato, né? Tem o nariz um pouco mais comprido e tal. Vou falar pra vocês, tá? Meu personagem favorito. E Aí, depois ó. eu vou dar meus motivos. Capitão Usopp. Vocês vão chorar aqui quando eu der os meus motivos. Não, por favor, eu Com quero razão, que você tá? fale, eu quero que você fale. Agora? Não, pode falar Agora? agora, por favor, fala aí. Tá. Eu vou ter que adiantar um pouquinho aqui, não sei se Tudo vocês bem. querem Vai, correr pode sobre ir, a Não tem história. problema, não. Mas Pode vir. vamos chegar num ponto aqui, tá? Ele é um mentiroso, Sim, com o possível. ele projeta a vida dele atrás das mentiras. Uhum. Lá, quando ele encontrar os gigantes, mais pra frente a gente vai chegar lá, mas olha que bonito isso, cara. Ele mente pra se defender, mas especificamente nesse ponto, que ele tá enganado, que ele não vai ser comido, ele começa a projetar o que ele gostaria de ser e que ainda sem ele saber, ele tá pronto pra ser. Uhum. E aí, quando é necessário, ele se torna mentira. Sim. Cara, isso é lindo, é de uma profundidade, A cara. mentira dele faz com que os gigantes, né, adiantando um pouco aqui, mas ele faz com que os gigantes,
eles consigam ter uma percepção diferente da batalha deles e de como, até como a própria mentira do Usopp faz ele se sentir para que ele consiga criar a própria coragem, criar a própria bravura, né, e conseguir ajudar os amigos e sacrificar de certa forma para ajudar os companheiros. E depois tomar vários socos de 70 quilos na cara. Nossa senhora, é verdade. Algo que ele não faria de maneira alguma. Cara, eu achei Aliás, lindo isso, de verdade. De verdade mesmo. A Miss Valentine também tá... Cara, que adaptação, bicho. Não, tá surreal. Nossa Tá surreal, gente. Perdoa. Cara, o Mr. Cinco também, cara, putz, Gostei grelha. muito. Não, e os detalhes é que são legais, né? Porque Eu no já até sei o que você vai falar. no mangá e no anime, ele usa o dedinho mínimo pra, né, dar aquela catucada, né? Pra poder, né, tirar a melequinha. Cara, e o ator faz o mesmo trejeito. Ele vai lá, tira, igualzinho, cara. A única cera vez no que ele ouvido. varia, Cara, a única vez que ele varia é quando ele tira o sangue aqui. é exato. Todas as exato. vezes é minguinho. Que da hora, irmão, viu? minguinho, E isso irmão. não tem no anime nem no mangá. Esse sangue Do aqui sangue, que ele sim. usa pra um explosivo não tem. E... Uma curiosidade, você que falou só pra não perder o ponto. Por No favor. momento em que ele tira o negócio do nariz aqui, uma curiosidade que eu acho que, não sei se vocês repararam, mas ele deixou a unha do mindinho maior Uhum. Olha aí. pra dar esse ponto de que, tipo, pô, ele não está enfiando o dedo na... Não, Ele só tá deixa fazendo aquilo por aquela conta pazinha de assim, ser- né? Pô, porque Aí. o poder dele leva a isso, então ele pegou uma coisa pra facilitar. E é um detalhe que eu achei do caramba, tá? Sim. Não, é muito um detalhe assim, ó. Perfeito, cara, perfeito. São pequenos detalhes que fazem com que a obra, por mais absurda que ela seja, pô, como é que um cara tira a meleca do nariz e é explosivo aquele negócio, causa uma explosão danada, né? E por mais absurda que ela seja, e é absurda, é exagerado, é pra ser exagerado, a gente falou isso no começo, É One Piece, não tem jeito. é One Piece. O One Piece é isso, né? Ele consegue adaptar de uma forma tão incrível, né? Com esses detalhes, né? O detalhe da Miss Sunday também, Miss Valentine, quero dizer, como ela faz pra voar, como ela tem a graciosidade dela pra andar, bater e tudo mais. Cara, são detalhes que são incríveis também, né? Cara, O Mr. 3 não tem nem o que falar dele, né? não, o Vamos- Mr. A 3, gente não precisa nem comentar muito dele, né? cara, é o David Dalmartian, É. né? O melhor dos atores ali, né? Cara, Pô. ele é o mais conhecido, talvez, né? Vamos É. combinar, junto com o Não, é Joe que Maniello também, né? Ele só fez papel de maluco, né? De na vida, maluco, né? exato. Né? Ele é o. Aí chegar ali, o cara fica mexendo com vela. Manteve. Se Cara, manteve. manteve, é isso. Ele é o Bolinha, né? Do Esquadrão Suicida. do Esquadrão Bolinha. Suicida. Cara, é inacreditável. Que é a Bolinha. mesma energia, tá? Um do outro. A né? mesma. Passagem. Não, e a como o David ele conseguiu traduzir o Mr. 3 pro anime, pra série, né, da live action, cara. Como ele trouxe os próprios trejeitos dele, ele conseguiu fazer uma adaptação, né? Porque no mangá e no anime, principalmente no anime, né? Como a gente vê ele sendo interpretado, ele é realmente aquele personagem que vê a cera como obra de arte, né? E tudo mais. Ele aprecia a arte, né? Tem essa coisa pomposa, afetada de certa forma, né? E o David ele trouxe muito da experiência dele, trazendo personagens macabros, de certa forma, porque ele fez aquela entrevista com o Diabo também, que é maravilhoso. Ele tá incrível nesse filme. E acho que ele conseguiu reunir muito dessa experiência dele de personagens não convencionais, vamos dizer assim, né? Pra fazer essa reinterpretação do Mr. 3 e, cara, ficou incrível, cara. Isso foi muito necessário, na verdade, porque se a gente pegar e fazer uma comparação direta entre o anime e a live action, até o Arnaldo vai ter essa percepção quando assistir. Ele é um personagem que ele é muito. A cara dele é muito neutra. Uhum. Sabe? Ele não tem muitas coisas. O rosto dele é muito neutro. Então você Sim. tem que transparecer em outros aspectos. Uhum. Você tem que transparecer de alguns outros jeitos. E uma das coisas que eu achei muito interessante também foi a unha que eles usaram. Foi unha feita de vela ali que eles fizeram. Uhum. Sabe? Tem uma coisa que é icônica
pelo menos no anime, que é o Mr. 3, ele tem, naquele 3 da cabeça dele, pega fogo. Não tem como fazer aquilo. Não tem como, gente, por favor, ia ficar muito complicado. E tirando que poderia partir pro ridículo de feio, né? Não é nem um ridículo de One Piece, é um ridículo de ruim mesmo. Então, eles conseguiram fazer uma coisa muito bem feita, com um personagem que era muito complicado de se mexer. Porque no Mr. 3, quando você pensa nele no anime, ele é muito caras e bocas, sabe? Só que aqueles caras e bocas exagerado. Que não tem como você fazer isso daí numa live action. Tipo, a boca que vai cair lá embaixo. Não tem como. Sim. Os olhos bugaiando. Não tem como. Sim. Sabe? Então, tipo, com o que ele tinha, mano, ele fez mais do que... Nossa, foi surreal. Sério mesmo. Sim. Eu acho que os dois grandes destaques aqui também nessa Baroque Works / vilões do anime, antes da gente passar aqui pro Tony Chopper, né, que acho que a gente vai dedicar aqui um tempo a falar dele, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre highlights aqui da segunda temporada, a gente vai falar também sobre problemas que teve e tudo mais, mas acho que eu tenho que mencionar aqui Miss Golden Week também, foi um personagem que eu odiei no mangá, assim, odiei de tipo, eu adoro essa personagem, mas ela é odiável, e como ela conseguiu manter essa odiabilidade, né, não sei se existe essa palavra, mas a Miss Golden Week também foi muito bem representada, mas, cara, eu tenho que bater palma pro Apple, cara, como eles conseguiram traduzir o Apple pra um live action. Difícil, hein? É difícil. Se o Arlong já era difícil, o Apple... Então, Nossa senhora, difícil, era pior ainda. E a batalha final, né, já fazendo um breve pulo aqui pro futuro, a batalha final, né, lá dentro da vila, com aqueles monstros e tudo mais, quando ele mastiga e cospe as pessoas e tudo mais, a batalha ficou incrível, ficou tensa, né, deu um ar meio aterrorizante também, né, porque a gente parecia, sei lá... Eu fiz uma comparação na hora, obviamente guardadas as devidas proporções, com a batalha da segunda temporada de The Last of Us, né, que acontece na vila do Tommy e tudo mais, que os zumbis invadem lá, que não estava originalmente no jogo e eles fizeram essa adaptação. E ficou muito boa, acho que foi uma das melhores coisas que tinha na segunda temporada. E essa batalha campal aqui também, eu fiz muito essa assimilação porque realmente ficaram cenas muito boas de ação, ficaram cenas aterrorizantes também, de tensão, momentos fantásticos dessa batalha, então acho que no saldo foi muito positivo. Mas o Apple, cara, a batalha do Luffy com o Apple, que no anime ela dura, ela é bem extensa, inclusive, no anime. Até tem a ajuda do Chopper também, o Chopper aparece e tal, mas a batalha, como ela foi traduzida e como o Apple foi traduzido aqui pro live action, cara, que era algo dificílimo de fazer, inacreditável. É um personagem muito único, né? Cara, é bem como o Arlong, cara. Os homens peixe, eles tinham tudo pra caírem no senso do ridículo, de ser algo que você olha e fala, nossa, que coisa horrorosa, feio, né, mal feito. E vamos combinar, alguns da primeira temporada realmente eram bem mal feitos. Né? Alguns foram meio feitos com as coxas ali, mas tudo bem. Mas tudo bem, beleza. Adaptações, né, gente? Calma lá, nem tudo vai ser perfeito, né? Mas o Apple aqui, cara, não tem como eu não dar esse destaque pra ele e até perguntar o que vocês acharam também. Porque, cara, a adaptação dele, a tradução dele pro live action, acho que ficou algo que eu não mudaria, sinceramente. Eu não sei o que mudar. Eu não consigo enxergar nada que eu precisaria... Não, talvez isso aqui, não sei o quê. Uma coisa que talvez eu pudesse mudar, talvez seria a extensão da batalha dele com o Luffy. Acho que poderia durar um pouquinho mais. Poderia ser um pouquinho mais longa. Até porque no anime ela é bem extensa, né? E no mangá, enfim, ela é bem extensa. Mas acho que é só isso. Acho que eu só peguei no pé por isso, entendeu? Porque a tradução em si foi, assim, foi muito boa, né? Mas aí eu quero saber de vocês, até pra gente poder partir já logo aqui pra falar das outras coisas da temporada. Aquela cena. Aquela cena. Aquele episódio. Aquele episódio que foi a
a minha esposa chegou e falou: eu não consigo mais ouvir, eu não consigo. Mas, por favor, deem aí a palavra de vocês aí sobre esses personagens. Marcelo, eu, assim, concordo plenamente, assim. É uma adaptação ótima pra mim, que foi o primeiro contato com o personagem. Realmente é muito impressionante. Eu só. Eu tenho uma crítica, vamos dizer, aos 2 últimos episódios por uma decisão do roteiro. Uhum. Vou passar pra vocês meu ponto de vista, assim. Por favor, por favor. O penúltimo episódio, ele é lento. Ele Que é um episódio da história do Tony Chopper, né? Isso. Tá. E o último episódio, ele é apressado demais. Tá. Então, se vocês pensarem, por exemplo, em Game of Thrones, eu faria o contrário. Eu faria o penúltimo acelerado e o último lento, pra gente criar aqueles ganchos emocionais pro futuro. Uhum. Então, Pode ser, até pode com. ser. Então fica uma coisa assim, é uma regra, vamos dizer, de escrita, sabe? Que diz, o corredor ele vai até a linha de chegada, mas a glória vem na caminhada até o pódio. Uhum. Essa seria a regra. E aí eu achei muito acelerado o final, porque toda a confusão, preparação, expectativa pro futuro ficou tudo no último. E aí entra naquele ponto da pressa, sabe? Mas eu não sei, porque depois eu fiquei pensando, eu pensei muito nisso, de verdade, tá? Eu pensei muito nisso, e eu vi que essa sensação de pressa, ela é também do Luffy. Sim, de certa forma, sim. Concordo. Forma, sim. É a Mas característica dele. Esse Luffy, tá? Esse Luffy, Esse exatamente. E aí eu fiquei assim, tipo, cara, deve ser até... É proposital. É proposital. A única coisa que eu senti falta mesmo, assim, foi o que se fala, tipo, de respiro. Uhum. Eu vou falar pra vocês, assim, pra mim o episódio perfeito, eu sei que depois vocês vão falar de muito mais do que eu, pra mim o episódio perfeito é o segundo, da Labum. Ah, sim. Esse, pra mim, é o episódio é- perfeito. esse É o meu episódio preferido, muito bom. Esse episódio é muito bom. tanto que depois, quando vocês forem se aprofundar, eu vou dizer pra vocês que não teve tanto impacto pra mim quanto o da Labum. Uhum. Mas foi pela escolha. Se tivesse sido ao contrário, não tô falando a história ao contrário, mas quero dizer eventos colocados de uma forma diferente, sabe? Sim. Teria me pego mais. Tipo, eu achei realmente muito apressado o fim, sabe? É porque chega num ponto assim. A série, na maior parte das vezes, ela me pede o que eu tenho que sentir, mas por causa do ritmo eu não sinto efetivamente. Sim. Porque não deu tempo pra sim. construção emotiva, sabe? Eu vejo os personagens sentindo, mas eu não senti. Uhum. É tipo... faz sentido o que você tá dizendo. Eu não tive aquela conexão quanto eles queriam que eu tivesse. Isso. Não deu tempo foi... pra desenvolver, né? A conexão. Isso. Não foi nem questão de velocidade, foi questão de pressa mesmo. Sim. Mas... Não, concordo contigo. Eu acho que... E, tipo, acontecer aqui. Eu acho que o episódio da história do Chopper realmente... É porque a história do Chopper ela é bem detalhada, né? Mas eu acho que ele foge um pouco. E eu concordo muito com você. Não sei se é a opinião do Pedro também. Inclusive, vou passar a palavra pra ele falar isso. Eu acho que é o episódio que ele poderia ter sido um pouquinho mais condensado, né? Algumas coisas ficaram bem extensas e tudo mais. Mas eu acho que eu entendo o porquê também, né? Ficou mais extenso. Mas aí acaba afetando o final. Eu acho que o final a série poderia ter um episódio a mais. Foram 9 episódios, se eu não me engano. Ele poderia ter 10 episódios, porque Foram 8. E foram 8 episódios, desculpa. Ele poderia ter 9 episódios, né? E um episódio a mais pra poder fazer com que o final realmente fosse mais sem ter aquela sensação de ser corrido, né? Eu pensei a mesma coisa. Só vou complementar com uma coisa. Por favor. Que aí sabe depois, Pedro, você já pode ir emendando aí, tá? Por favor. Sabe o momento que no barco a Nami fala pra Vivi algo do tipo... Com o tempo você vai entender como é o Luffy ou como é a gente. Ela fala isso umas 3 vezes na série. Sim. Esse é o ponto que tinha que ter espichado um pouquinho mais, sabe? Concordo. Eu tava vendo ali, eu sei o que eles querem que eu sinta, mas eu não tô sentindo. Mas não tira o mérito também, que foi repetido várias vezes. Sim. Acho que 3 ou 4 vezes ela fala na temporada, que é pra dizer, ó, é isso aqui. E talvez Mas isso talvez tenha fosse... sido...
E talvez isso tenha sido um problema. Isso pode ter sido um problema também, né? Mas aí, Mas, Pedro, assim, o que você vai acha lá, sobre Pedro. isso? Então, assim, eu gosto muito tipo, de toda a obra, na verdade. O episódio da Labum, eu gosto bastante de vários pontos e várias vírgulas. Primeiro, que apareceu um personagem que nós não vamos entrar em detalhes, mas, não vamos entrar em detalhes, Não, senão a gente ó, vai ó. acabar indo lá pra frente. A gente vai acabar falando do anime, mas é um personagem muito icônico, sabe? Um personagem muito legal. Fiquei chateado, mas isso é coisa particular, tá? Duas coisas que eu fiquei chateado com o episódio da Labum. Primeiro, por que o Crocus não tava lá dentro da barriga dela? Eu acho É incrível. verdade, Eu acho incrível. É assim, mas eu entendo, tá? Sim. Isso é coisa particular minha, mas eu entendo porque não teria aquela carga dramática de se o Soap cair lá, ele vai morrer. Sim. Porque não acontece isso no anime, porque é diferente. É tratado de uma maneira diferente. Preciso E da tirar uma mesma dúvida. forma, Até Ele porque- acalma ela morando dentro dela no anime? Sim. não irei dissertar sobre. Certa Tá. forma, Você sim. irá Depois assistir vocês me o anime. contam, eu fiquei muito curioso. Mas assim, é muito legal. E tem uma cena dos olhares do Crocus pro pessoal, que tipo, virou meme de um corte aqui, ele olhando, não sei o quê. E é muito legal. Eu acho que, pra mim, essa carga idiota, grosso modo, a carga idiota de One Piece me pega muito, sabe? Mas como eu disse, é gosto pessoal. Gostei muito do episódio de Labum mesmo. Não chorei, mas me senti muito feliz de terem conseguido fazer um negócio tão legal. Porque é difícil fazer a Labum, sabe? É um personagem que é muito complicado. E como que você faz eles terem uma história dentro da barriga da baleia sem ficar muito estranho? É Pedro. complicado, é bem complicado, Como é que faz sabe? pra Labum explicar que uma baleia daquele tamanho tem uma porta? Tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, é muito Como complicado faz? você fazer essas coisas. Então, assim, a adaptação da história da Labum realmente eu acho que me pegou muito de forma positiva, porque eles conseguiram adaptar coisas absurdas pra algo mais crível. E faz sentido, né? Pra audiência que vai ver, porque vamos pensar que a série do One Piece, mesmo que o One Piece ele seja esse sucesso, o anime, o mangá, ele seja esse sucesso mundial, né, hoje, já há um tempo, né, não é só de hoje, vamos pensar que a série também é feita para pessoas como o Arnaldo, ou como a minha esposa, enfim, como várias outras que não têm essa carga de conhecimento antigo, prévio, né, nem antigo, mas prévio, contato, né? Não tiveram contato. Talvez seja o primeiro contato com One Piece, de fato, de ter ouvido, já só ouviu falar do pirata Kishika, do pirata Borrachinha, né, de um pirata que usa chapéu de palha, ou de ter visto em telejornais pessoas de revolução usando a bandeira do One Piece, o Jolly Roger do Luffy, né, como símbolo de revolução, enfim, o que eu acho fantástico isso, né, mas cara, eu acho que a adaptação do Labum realmente funcionou bastante nesse sentido, né? Como a história foi desenvolvida, como é que eles foram parar lá dentro, o próprio Mr. 9 e a Miss Valentine, a Miss Wednesday lá dentro e tal. Então, cara, tudo foi muito bem feito pra mim. Foi muito bem feito. Né? Sim, eu gostei bastante, de verdade. Não foi uma coisa que, não falei, que foi um problema. Foi uma coisa que realmente ficou muito bem feita. Lembrando que é uma live action, ninguém teve contato, sabe? E, tipo, do anime e tudo mais, é outros 500. É outra situação, é outra ideia. Dependendo até outro público, né? Não sabemos o que eles pensaram na hora de adaptar, enfim. Mas eu gostei muito que teve bastante referência, que o Sandy fala assim, você poderia até morar dentro da Labum, porque é tão grande lá. Eu falei assim, pô, da hora, legal isso. Legal! E assim, nossa, muito legal. A música é uma música que futuramente vai se tornar uma música muito icônica, não sei até onde eles vão adaptar, mas é uma música muito icônica. Mas enfim, só um pedacinho antes de falar Sim, por favor, os dois últimos episódios, que foi no momento em que a Vivi, no momento em que abre a boca da Labum, a Vivi olha pra luz e ela olha pros chapéus de palha, tipo, como se eles fossem realmente aquela luz, aquela esperança que ela tanto procurou, porque ela já tava desesperada, ela tava ali há dias, além de que ela tava desesperada com a própria Alabasta, que a gente vai ver o que aconteceu, a gente vai se aprofundar. É uma coisa que é muito lindo de você ver que
ela sem conhecer eles, mas com um pouco de contato que teve, ela já olhou e falou, esses são diferentes. Não sei o motivo, não vou me aprofundar no contato com eles, porque não conheço, mas já sei que eles são diferentes. Isso é uma coisa que o One Piece pega bastante, sabe? Tipo, nesses detalhes que me pega... Nossa, que eu... Enfim, ficaria horas falando só desse pedacinho. Mas... No frame ali, a luz foi saturada, Pô, provavelmente de propósito, que eu tive a mesma impressão que você. Muito. Exatamente a mesma impressão. Eu não, vamos dizer assim, eu não previ que ela ia mudar de lado, Uhum. né? Vocês já sabiam disso, eu não sabia. Mas eu Não, disse, ela viu alguma coisa ali, porque ele não ia usar a luz nessa Aham. superexposição. não tinha por que ele saturar a por luz quê. naquele momento. É. Não tinha motivo, Ah, eu sabe? assisti- E aí depois que repara nesse detalhe, vira um negócio diferente. Uhum. São muitos ganchos. Até depois eu fui dar uma pesquisada, como eu falei pra vocês aqui, fora do ar. Aham. E tem muitas compensações que acontecem ali em forma de piada ou em forma de repetição no live action, que é pra compensar uma mudança. Sim. Eu sim, achei isso com certeza. sensacional. Não, E só muito. quero comentar com vocês que eu não falei aqui, eu assisti dublado. Olha aí que Porque eu legal. ouvi Ah, eu falar que a também. dublagem era excelente. A E dublagem realmente, é. Nossa, cara. a parte musical ali, cara, é sensacional. Nossa senhora. Pedro, a gente vai se arriscar a cantar a música? O quê? Qual? Eu tenho vários aqui anotados que eu precisei anotar, gente. Tocou o We Are de começo. Eu fiquei. Nossa, eu surpreso. juro, eu chorei na hora que Eu começou as arrepiei. notinhas do We Are, eu chorei. Eu falei. É sério, eu sentei no sofá, a minha esposa tava do meu lado, e ela, como o Arnaldo, não sabia, ela não sabe que é o We Are, né? Quando começou as notinhas, eu pulei pra frente do sofá e eu fiquei apontando pra televisão assim. Eu, amor, we are! Eu comecei O melhor a estilo chorar. Leonardo DiCaprio no meme. É, olha aí. Gekiatsu, Tudo bem. Sagashimono, Sagashi. Nossa, bicho. Cara, Nossa. muito bom. Quem nunca cantou num karaokê We Are, cara, pelo amor de Deus. Não, cara, Mas- não, o We Are é tipo, tá de karaokê, tá no patamar de Cavaleiro do Zodíaco ali, filho, e forte, tá? E Shala Junto com Red o Shala Bluebird também, ainda. sei lá. Pô, No e assim, nível, assim. é no nível. uma coisa que eu gostei bastante, que eles colocaram nos detalhes, assim, Uhum. e uma das músicas, assim, eu não vou me aprofundar nessa em específico, porque eu vou falar de outra coisa, mas teve até a música do Chopper, Sim. que eles colocaram ali Sim. no detalhe. Eu o achei tema do incrível. Chopper também. Nossa, Eles colocaram a muito segunda abertura de One Piece, que eu não me recordo qual que é o nome, só sei que enquanto tá tendo aquela muitas, né? chamada É. do Mr. Zero, Sim. enfim. Nossa. Teve sim. muita referência muito boa, que eu não posso ficar me aprofundando, porque senão é spoiler demais. Mas tem eu concordo muita, numa eles, coisa. eles trazem muita referência do anime. Muita. Sim, e referência boa, tá? Vale ressaltar isso, não é tipo uma referência forçada. É. Referência bem feita e boa. Sabe? Que as pessoas pegam assim no detalhe e falam, pilantra. Pilantra. Eu tô vendo o que E você assim, quer fazer eu- comigo aí, Netflix. Eu tô vendo. Nossa, tô aqui, ó. E tem uma coisa que eu gostei bastante, é que eu sou suspeito de falar, porque o Chopper é um personagem que, desde quando ele apareceu, ele é um personagem muito querido por mim. Uhum. É um personagem que eu sempre tive um carinho muito grande. Fiquei muito feliz quando eu vi como ele ia ser adaptado, Uhum. porque ele tem que ter aquela forma um pouco estranha, Uhum. não 100% fofo, porque essa é a história do Chopper. Sim. Não se aprofundou nela, a ponto do que eu quero dizer é, não se aprofundou em falar sobre a fruta, não falou nada disso. É. Só que o Chopper, só um ponto que não é nem spoiler, porque é do personagem e foi contado a história dele mesmo, que a fruta do Chopper dá poderes pra ele de humano. Sim. E por isso que ele tem aquele ponto de poder, a forma híbrida, enfim. Ele No consegue anime mudar vai- de formas, vai né? falando Por um conta pouco da mais. fruta. Isso. Até recomendo quem estiver assistindo a gente, não tiver muito desse contato, vão assistir o anime, vale muito a pena, tá? Ainda mais principalmente nesse ponto de aprofundar. E eu chorei que nem uma criança vendo a história do Chopper. Sim. Porque é uma história que sempre me deixa um pouco emotivo. Uhum. Por ele ter sido abandonado pelas renas. Ele foi um personagem que foi abandonado pela família dele real. Não por conta da forma que ele teve, mas por conta do nariz. Que era uma coisa simples, que era diferente. Ele foi literalmente atacado por humanos por conta de ser diferente dos humanos. Sabe? Então era uma coisa que realmente ele não tinha um lugar. Ele não tinha
onde ficar, ele não tinha nada, e ele só tinha o desespero do lado dele, ele nunca foi amado, ele nunca foi nada. Isso foi uma coisa que sempre me pegou muito na história do Chopper. E eles conseguirem adaptar da maneira mais fiel possível, lembrando da fiel mais possível mesmo, né? Porque nem tudo dá certo. Sim. E eles conseguirem fazer com que a forma humanoide, digamos assim, né, aquele fortão, ficar estranha, eu gostei. Porque não é pra ficar bonitinho, gente. Não é. Não é pra ser. Literalmente. Não é pra ser furry, tá ligado? É pra Não ser. é, É não pra é. ser esquisito mesmo, um monstro, de fato, né? Sim, porque senão não faria sentido eles se assustarem quando vissem um Chopper. Exatamente. Ô, Pedro, quando. Desculpa, Marcelo. Não, por favor, Quando vai lá. as anotações que eu fiz assistindo, eu usei exatamente a palavra desespero pra falar do Chopper. É o desespero misturado com a inocência. Sim. Nossa, ele é de isso uma me pega, complexidade extrema, assim, cara, não. É genial. E É genial por isso porque é muito extremo. E é por isso, cara, que o E Chopper é é um um dos personagem meus. muito criancinha, né? Sim. E eu acho que a forma como o Chopper, né, enfim, como ele é abordado tanto no anime quanto no mangá e agora no live action, ele cria, são formas diferentes, né? Tudo bem que o mangá e o anime eles se aproximam muito, né? Porque por conta da adaptação e tudo mais, mas a forma como o live action conseguiu fazer, uma coisa, aliás, só fazer uma volta aqui em cima, que o Pedro ele falou sobre as frutas da Akuma no Mi, né? As frutas do diabo. A série ela não faz questão de te explicar o que cada fruta é, o que é. Sim. E a forma como ela apresenta as frutas, ela dá e não dá importância. Você sabe que vem os poderes dali, porque alguém comeu aquela fruta. Só que a série não perde tempo explicando a fruta do demônio que veio de não sei aonde, que ela te dá poderes e não sei o que. Você só aceita. E a forma como a série faz com que a audiência tenha essa percepção, ela é genial. É genial. Ela não precisa ficar perdendo um episódio inteiro explicando que a fruta do Chopper é assim assada, porque ele comeu. Tanto que nem explicou. Nem falou que ele tinha uma Akuma no Mi. Ele só... Não, na verdade ele falou... Ele comenta ali meio por cima, ele comenta. o Dota. Mas assim... Fala, você comeu uma fruta, não foi? Aí o Chopper, eu tava com fome. Exatamente. Sabe, é um querido. Eu te dou um prato de feijão, meu amigo. Pelo amor de Deus. Tem uma leve explicação sobre as frutas lá na primeira temporada. Exato. Sim, mas é uma explicação muito superficial. E, assim, que funciona. Porque toda vez que você menciona uma fruta, você tem os poderes por causa da fruta. Você já entende, né? Isso aí. O Arnaldo que não teve esse backstory, né? Toda essa carga, né, já anterior, né? Você comprou essa ideia, tipo, beleza, eu sei que a fruta porque me explicou minimamente aqui o que a fruta é um negócio que dá poderes pra essas pessoas, e acabou. Tá ótimo. É isso e aí. tá tudo bem. E tá tudo bem, é isso. Não precisa vir da origem da fruta, que não sei o que. Tudo bem que mais pra frente no anime... faz aquilo outro, que não sei o que lá. Porque mais pra frente do anime, as frutas vão ganhar uma importância a mais e tudo mais, mas eu não sei até que ponto isso vai ser adaptado na série e tudo mais, e eu não sei até que ponto isso faz sentido pra série também ser adaptado, mas no anime e no mangá as frutas têm, enfim, tem lá na frente eles têm alguma história mais relevante e tal, mas a forma como elas são apresentadas aqui é muito boa, funciona, né, você compra a ideia e você não fica se perguntando, eu não vi, por exemplo, a minha esposa chegar pra mim e ficar me questionando sobre as frutas. Ela só aceitou a ideia de como ela foi apresentada e tá tudo certo, é isso. E a história do Chopper, aí agora só falando da história do Chopper, que a forma como a Netflix ela conseguiu adaptar essa história dele, dando... obviamente, assim, eu concordo com o Arnaldo que essa história dele poderia ser um pouquinho... A forma como ela foi contada, né? O quanto ela foi contada, ela poderia ter sido um pouquinho mais condensada, mas já que não foi condensada, eu acho que ele poderia ter sido compensado ao final, tendo um episódio a mais, né? Faltou um episódio a mais. Faltou um episódio a mais, porque... mas a história do Chopper é uma história tão, tão emocionante, porque você... começa a ver que não são só as pessoas que têm um drama
né, pessoal? Todo aquele mundo, de alguma forma ou de outra, vai oprimir algum ser vivo de uma forma ou de outra, né? Com o Chopper foi isso. Ele não é porque ele ganhou os poderes que ele foi rejeitado pelo seu bando ou pela sua família. É por causa do nariz, né? Por causa de um defeito genético, vamos dizer assim, né? E como ele foi aceito, né, pelo doutor, e ele viu que dentro da medicina ele poderia ganhar algo para ajudar o doutor e tudo mais. E como ele foi aceito no bando dos piratas, dos Chapéus de Palha, porque o Luffy ele fala uma coisa muito, muito impactante pro Chopper, que é: eu sou um monstro igual a você. Né? Porque o Chopper se vê como um monstro, porque ele é um bípede, ele é uma rena bípede que tem duas formas diferentes, né? A forma de rena mesmo, normal, a forma do Chopper, né, pequenininha, e aquela da Fortuna e tal, que eu achei maravilhoso, esquisitíssimo, maravilhoso, né? E ele se vê realmente como um monstro, né? E aí quando ele olha para um humano e o humano fala para ele com um sorriso no rosto: eu sou um monstro igual a você, é a primeira vez que o Chopper ele tem um lugar de pertencimento, né? E ele sente que tá em casa, até mais do que com o doutor, né? Que o doutor abrigou ele, cuidou dele e tudo mais, mas até mais com o doutor, porque ele viu que um humano, que normalmente que ele é rechaçado por humanos, caçado e tudo mais por humanos, ele se viu no mesmo pé que um humano. Né? Eu sou um monstro. Cara, isso. Putz, cara. Essa fala foi fantástica. Foram poucas linhas de diálogo pra essa cena acontecer. E a cena aconteceu de uma forma tão magistral que, cara, só me deixa com mais vontade de ver mais do Chopper, ver mais desse personagem, de ver o desenvolvimento dele, porque ele vai ter um desenvolvimento ainda muito legal, né? Daqui pra frente. Ele vai ter enfim, não vou falar mais, mas, cara, muito bom. E ele só apareceu no final da série, na reta final da série. Ele apareceu em poucos episódios. Eu confesso que eu vi a segunda temporada querendo ver o Chopper logo. Mas a forma como a série distribuiu os episódios, né? Pra mim ficou muito ok ele ter aparecido só no final. Pô, mesmo ele ter aparecido só no final, me ganhou muito. Poderia ter sido diferente ali, alguma coisa ou outra nessa história do reino de Drum? Poderia, mas de uma forma geral eu gostei desse mini arco do Drum, né? E do Apple, da batalha com o Apple, enfim, né? Então, funcionou muito bem, foi algo inacreditável. Pô, cara, sério, não mudaria nada, nada, absolutamente nada. Vocês notaram como também é bonito e poético? Ele sofreu por causa dos humanos, uma parte. Ele quer ser um médico. E ele tá cuidando de humanos, efetivamente, depois que a gente vê ele. Tanto que quando a Nami acorda, ele tá se escondendo. Sim. E aí ele fala pra ela, tipo, eu tô aqui porque você não vai poder me ver. Exatamente. Cara, tipo... De passagem, a forma dele se esconder é surreal. Muito. Cara, é tão... E aí entra num ponto de que é como se a personalidade dele entrasse de acordo com a personalidade do bando. Que um cuida do outro, mesmo sem se conhecer, não tem nada... Cara, isso é genial. É genial, assim. A complexidade desse personagem é encantadora. Sim. Eu tô feliz de saber que ele vai continuar aí. E eu realmente tô curioso pra ver o que vai acontecer depois. Cara, assim, é um personagem muito... Como é que eu posso dizer? Cara, ele sempre foi um personagem que esteve no coração de todos os fãs de One Piece, sabe? Sim, eu acho que agora, principalmente dos fãs da live action, né, que só acompanham a live action. E uma curiosidade que eu acho até legal, que o Marcelo chegou a puxar, é que até a Doctorino, que, tipo, ela acolheu ele, ela chama ele de pet. Sim. Sabe? Sim. Tipo, mesmo com todo o carinho que ela tem com ele, ela ainda só chama ele de pet. Sim. Então, realmente, no momento que ele teve um contato com o Luffy e todos os tripulantes, foi um contato que ele nunca teve mesmo, sabe? Porque a gente sabe que ele se apegou com o doutor, mas era um apego de cuidado literal, porque ele estava machucado e ele estava cuidando.
Então foi um tipo diferente de contato, foi um tipo Sim. diferente de apego que Ali é um negócio mais eu paternal particularmente de gostei. família, né? O Dr. Haruka, Sim. ele é um pai de certa forma, ele agiu como pai do Chopper, né? Sim, e assim, é só uma coisa que eu, assim, já pulando para não se estender muito, né? Um ponto que pra mim é uma criticazinha, Uhum, sabe? Só que não é nenhuma crítica, na verdade, é uma coisa que eu prefiro. Último episódio, muito corrido, muito corrido. Entramos em acordo aqui. sim, concordo. E assim, cara, se divide melhor. Aquela cena da bandeira, não gostei. Uhum. Também não. Assim, eu não tenho ponto, vírgula, eu não gostei. Por quê? Vou explicar pro meu colega, querido amigo Arnaldo. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão você vai perder essa carga emocional que eu tive. Mas essa cena não ocorre dentro do castelo. Essa cena ocorre fora do castelo. E tá ocorrendo fora do castelo é melhor. Sim. Essa cena tem um peso maior quando ela corre fora. Você tem coisas que você não vê acontecendo. Tem coisas que acontecem de forma diferente. Outra observação que também pra mim é um ponto que poderia ser melhor, mas não vai acabar o mundo porque é desse jeito, tá? Vale ressaltar isso, pelo amor de Deus. Que é a morte do doutor. Por quê? Eu não gostei de ser dentro do castelo, porque ela ocorrendo fora, tem uma carga emocional que nem foi no anime, como eu disse, ocorreu lá fora. O momento em que o Chopper tem o contato com aquele guarda que eu não lembro o nome dele. É o Dalton. O Dalton, que eu gosto muito do Dalton. Sim. Mas o Bom contato personagem, que eles bom têm personagem. ali. Nossa senhora. De tipo, o Chopper, ele tá ali. E no momento em que eu não lembro se é exatamente isso, mas a minha lembrança é essa. De que ele tem um contato com o Chopper, fala no ouvido dele, como você vai se lembrar do doutor. Que o doutor fala, as pessoas só morrem quando são esquecidas. E como você vai manter essa memória do doutor se você estiver morto? Ele fala isso no ouvido do Chopper, longe do castelo. Sim. Então, tipo, tem uma carga diferente. Porque ele não foi... O Dalton não foi mandado pelo Apple pra ir lá, no anime, se eu não me engano. Não chegou a ser Mas ele vai lá pra proteger. Então, ele foi isso. proteger, literalmente, o Chopper. Então, é uma carga um pouco diferente. Porque ele não foi obrigado, ele foi literalmente por simplesmente falar assim, cara, deixa a memória do doutor viva, por favor. E essa frase é uma frase que eu gosto muito, que eu levo bastante pra minha vida. De que, realmente, manter as memórias vivas, tem que ter alguém pra manter essas memórias vivas. E se o Chopper morresse ali, o que ia ser toda aquela busca, todo aquele esforço, né, que eles fizeram. né? Aquele esforço de libertar a Drum. Seria em vão. Seria totalmente em vão. Da cura do doutor, né? Da forma como a cura é e tudo mais e tal. Pô. Sim, a forma como o Chopper entrou em desespero pra tentar salvar o doutor, porque ele não sabia o que fazer. Ele chora e fala, eu vou salvar o doutor, porque é isso que eu sei. É a pessoa com quem me salvou, então eu vou salvar ele. E ele não conseguindo fazer isso, entrar em estado de ira, digamos assim, porque ele ficou cego. Ele queria ir pra cima dos caras, ele ia morrer. Sim. Sabe? Ele ia morrer. Não tem explicação. E ter o Dalton ali pra ser essa chave de, tipo, cara, preciso me acalmar. Mesmo entrando no desespero, eu preciso me acalmar e sair daqui. Sabe? É que nem como eu disse, eu não vou me aprofundar muito, não vou entrar em muitos detalhes, mas esses pontos realmente pra mim assim, fizeram uma falta muito grande. E até mesmo a forma como o Luffy chamou o Chopper. Sim. Eu achei que... Eu não sei, eu sou suspeito de falar. Gosto muito de todos os personagens de One Piece, sabe? Mas eu acho que eu não lembro o nome do ator do Luffy, vocês conseguem me ajudar? Sim, vou pegar aqui agora. É com M. É isso, é o nosso queridíssimo aqui. Peraí. Calma aí. É o nosso Inaki Godoy, o nome dele. O Inaki. Cara, assim, eu percebi que ele ainda tá procurando esse Luffy, sabe, pra ele. Não que ele não seja um ator bom, não que eles não sejam um Luffy bom, só que é difícil fazer o Luffy, cara. É difícil. Sabe, é complicado, porque é um personagem que ao mesmo tempo que ele é muito sério, sabe, eu percebi que ele tá mais sério na live action do que no anime. É um personagem muito sério, ele é muito brincalhão, ele é muito zoeiro. E, enfim, é um personagem muito complicado.
E eu acho que esses pontos aí, pra mim, são os pontos um pouco negativos, mas Sim. também não atrapalhou em nada a minha vivência. Uhum. Chorei que nem um condenado, né? Mas tudo bem. É uns pontinhos que faltaram, né, É. Pedro? Eu notei, por exemplo, que podia se explorar um pouquinho mais ali a relação com a doutora, Kureha, né? Kureha. Kureha. Tipo, como eu até falei antes, o final eu achei ele apressado. Uhum. A atitude dela, por exemplo, com as coisas dele no trenó, Uhum. enfim, que fica tudo meio subentendido. Se tu distraiu, tu não pegou que aquilo ali aconteceu, sabe? Exato. Eu acho que... Prolongar um pouquinho esse pedaço, né? O meu ponto negativo também, eu acho que ninguém acho que me citou, e talvez pode ser por esquecimento ou realmente não tenha sido incômodo de vocês. Mas a forma como a doutora foi retratada aqui, não pela atriz, a atriz é excelente, a Kate Siegel é fantástica. Pra quem já viu ela em Sons of Anarchy, pelo amor de Deus, cara, nossa senhora, isso aí é banho de atuação. Mas não é não é a versão dela, mas como a série retratou ela, a importância que a série deu pra ela, que é muito menor do que a do anime, mas muito, infinitamente menor do que a do anime. Ela foi uma personagem totalmente secundária, foi muito subaproveitada. Terciária até. Terciária, exatamente. Ela foi muito subaproveitada, assim, demais, mas ela não teve a importância que ela tem pra esse arco do Chopper, né? E ela tem uma importância danada, sim, né? Obviamente, não estou falando da atriz, da atuação. A forma... A doutora Doctorine dela, realmente... A Kate Siegel trouxe uma personalidade muito legal pra Doctorine. Mas a gente viu muito pouco. E ela foi realmente tratada como uma personagem terciária, como o Pedro falou. Até o ponto de redenção dela ali. De tipo, não quero ajudar, mas agora eu vou ajudar. É muito rápido. Muito. Assim, talvez tenha sido falta de tempo, e acho que talvez tenha sido a falha da Netflix de não ter proposto um episódio. Acho que um episódio a mais teria resolvido esse problema. Que eles tivessem mantido a história do Chopper contada como foi. Eu acho que um episódio a mais pra poder terminar esse arco de Drum. De uma maneira mais tranquila, talvez. Exato, menos corrida, você poderia explorar bastante, até do Crocodile, que ele aparece no final e tudo mais, que é o Mr. Zero, né? A forma como ele conversa e como essa transição do fim de Drum pra Alabasta acontece no anime também. Ela poderia ter sido melhor desenvolvida. Acho que um episódio a mais poderia ter resolvido isso. Ou talvez nenhum episódio a mais. Acho que o último episódio ele poderia ter tido uma hora, um pouquinho mais de uma hora e 15. Eu acho que se adianta pra 1h20 ali. 1h20. Fica bem tranquilo, bem relaxado de se terminar, sim, sabe? Não precisaria ter corrido. Poderia ter estendido um pouco mais a batalha. Desculpa eu te cortar, Arnaldo. Poderia ter estendido mais a batalha com o Apple, que a batalha dele com o Luffy é muito boa, muito interessante no anime. É legal. Né? É muito legal. É assim. Eu acho que. A forma como o Luffy luta, né? Contra o Apple. Não, eu acho que a forma. Por exemplo, no final de cada série, né? De cada temporada de série, o Luffy tem sempre uma grande batalha, né? A primeira foi contra o Arlong, né? Na primeira temporada, foi uma batalha incrível, né? Eu não vou dizer que foi 1 para 1 do anime, porque estaria mentindo, mas foi muito boa, não tenho o que tirar. Mas a batalha com o Apple, que é uma batalha muito importante, até pro desenvolvimento do Luffy como portador da Akuma no Mi, né? Ele... foi muito encurtada. Eu entendi, talvez, assim, eu não vou... Eu entendi o propósito dela ter sido encurtada, o porquê deles terem colocado essa batalha dentro do castelo, sendo que no anime acontece fora do castelo. Algumas coisas, inclusive essa parte da bandeira é muito diferente dentro do anime. É muito mais emocionante, inclusive, do anime. A carga emocional, tipo, é grotesca. Cara, meu Deus. É inacreditável. Né? Eu acho que ela tinha espaço, sim, para poder acontecer de uma forma semelhante, né? Mas... eu acho que, sei lá, se o episódio tivesse meia hora a mais, né, o episódio final tivesse meia hora a mais, já teria resolvido o problema dela ter sido menos apressada. Eu acho que poderia dar tempo pra tudo, sei lá, fazer com que a batalha com o Apple, do Luffy com o Apple, pudesse durar meia hora, e o restante do episódio, sei lá, 40 minutos com a resolução de tudo. Daria tempo pra fazer tudo, daria tempo. Um episódio a mais seria o fino do filé.
pra poder Meia fazer. hora a mais no 7º, meia hora a mais no 8º. É isso. Já resolveria. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Tem um ponto ali, quando o Chopper volta com o cogumelo. Sim. Eu entendi que aquilo que acontece na floresta, que não é Peraí mostrado... que eu fiquei triste aqui, lembrei, desculpa. Bateu errado aqui, calma aí. Peraí. Bateu errado. Ver o Chopper machucado me dá uma dor no Ô, Arnaldo, peito. por que você foi lembrar disso, Arnaldo? Ah, Pô, é que é importante, realmente importante. eu tô brincando. Olha o que eu entendi. E aí depois eu vou chegar na pergunta. Eu entendi que ali, nessa parte da floresta, é quando ele evolui e aprende a lutar. Porque ele fala no início Sim. que ele não sabe lutar. Sim. É quando ele Na obra ele original. ele aprende um pouco mais do controle até dos próprios poderes, né? Porque ele Isso. naquele ponto, até ele ir pra floresta buscar o cogumelo, ele sabia se transformar. Ele sabia que ele tinha poder. Ele podia se transformar na rena e no monstrão, né? Só que no anime ele tem uma evolução, né? Dentro, quando ele vai buscar... Eu acho que vai ser tratado em Alabasta, porque deu um eu acho pontinho ali. eu acho que em Alabasta vai ser aonde ele vai ser adaptado essa evolução dos poderes do Chopper, né? Ah, porque eu percebi que teve uma evolução. Tem. Até porque eles falam que ninguém sobrevive na floresta e ele volta lá Sim. do jeito que volta. Então, pra mim, ficou entendido que ali ele evoluiu. E efetivamente ele entra na batalha no último episódio. Sim. Essa parte da floresta, ela é explorada na obra original. Ou ela Então, na verdade, passa batido? ela é muito explorada. Mas não especificamente só a floresta, porque eles exploram os monstros. Eu não sei se o Marcelo se recorda que é aqueles coelhos, né? Sim. Eu tô Sabe, ligado e que você tem falou, eu tô ligado. E assim, é tão bem explorado a floresta, é porque eu entendo, que nem a gente tá comentando, tipo, faltou um pouco mais de tempo, sabe? Era Eu acho meia nos dois horinha que faltava. Exato. Nos dois, porque se eles detalham um pouco melhor, porque até mesmo o Luffy tem um ponto que ele tá nessa floresta. Que ele tem um contato com as pessoas que estão nessa floresta, as Sim. pessoas. O que né? vai ser importante pro futuro da coisa Sim, toda. entende? Então são coisas que assim, a gente não sabe como será a adaptação futura, mas eu acho que deveria ter colocado um pouco mais, porque o que o Chopper fez? O que aconteceu nessa floresta? Quem tava na floresta? Por que ela é perigosa? E tipo, ficou muito... Sim. Né? Pra mim... E com certeza, essa parte da floresta, ela não vai voltar a ser mencionada Não vai. nem tão cedo. Eu acho que nem vai, né? Eu acho que não volta. Então, até porque ela já realmente... entrou como flashback, né? Exato. Então, E aí... pra mim, assim, foi tipo, eu entendi. Mas, de novo, tipo, se a galera tá com o celular assistindo, Não, já era, perdeu você 10 perde. segundos ali, Você perde, tu não entende como é que ele entra na batalha final, É sabe? verdade. Lembrei de uma coisa, assim, só pra último ponto, Por favor. que assim, eu me recordei que eu falei, caraca, isso aqui eu tinha gostado, esqueci de falar, que o Bartolomeu aparecer em Lockdown, Verdade. cara, que jogada de mestre, você... Bartolomeu Joe, Assim, cara, não, muito infelizmente, bom, cara, meus queridos ouvintes, a gente não vai poder falar tanto sobre, se vocês quiserem mais um episódio de One Piece, mas por que que eu tô falando isso? Porque o Bartolomeu Dragon... Curiosidade, vocês não conhecem esse nome, mas vocês vão conhecer, que é o Sabo, que se encontra naquele lugar. Isso foi de uma maneira que eu falei, o quê? Por que tá ali? Entendeu? Mas eu me recordei... Eu não posso falar nada, meu Deus. Não posso entendeu? falar. E eu me recordei de coisas que acontecem no Sim. futuro de One Piece, que você fala, caraca, isso daqui é legal. Entendi Posso por que eles falar? estão ali na adaptação, sabe? Então é muito gostoso você ver essas adaptações de personagens que você conhece, pessoas que estão vendo, no caso do Arnaldo, dentre outros ouvintes mais, que não conhecem a obra, verem e falar, tá, eu conheço esse cara. E futuramente, possivelmente, não sabemos como será a adaptação, vai aparecer de novo, mas agora você não vai ter uma estranheza, porque você já viu ele antes. Sim. Que a gente teve, particularmente, né? Sim, exatamente. Assim, eu queria comentar mais, mas se eu comentar mais, eu vou acabar entregando personagens Tudo. e coisas do futuro do anime e da série, que a série provavelmente vai abordar, né? Com certeza vai abordar. Mas eu queria encerrar, né? Já chegar aqui na parte final desse programa, porque senão o nosso boss aqui vai matar a gente, né? Vai mandar a gente pro RH.
né? Então, não, brincadeira, gente. Brincadeira, o nosso boss aqui é muito tranquilo com isso, tá? Ele só pede que não seja um episódio de 5 horas, tá? Ainda tô tentando a liberação com ele, um episódio de 5 horas. Quando acontecer, a gente avisa com antecedência, tá? Mas o... Já comenta aí se vocês vão querer episódio de 5 horas. Aí Exatamente. De One Piece, inclusive, a gente pode ficar... Cara, na moral, se tem torresmo, cerveja e Coca-Cola na mesa... Pô, eu fico. Tá maluco? Me deixa um cafezinho do lado pra você ver o que acontece. Cafezinho com bolinho de chocolate, meu irmão. Um fubazinho, tá. Pô, acabou. Vou embora. Fico o dia inteiro. Tem essa. Mas pra gente chegar já na parte final, e aí a gente condensar aqui, no final, a gente tem a batalha de Wapol, a gente já falou bastante, né, de como ela poderia ser melhor explorada, enfim, mas aconteceu de uma forma geral. Eu gostei, sim, da batalha de Wapol. Do arco de Drum, né? Eu gostei da forma como foi adaptado e tudo mais. No meu gosto pessoal, poderia ter. No nosso gosto pessoal aqui, poderia ter mudado uma coisa ou outra, poderia ter sido acrescentado uma coisinha a mais ou outra. No final, a gente vê quem é o Mr. Zero, né? Que é o Crocodile, um personagem super importante pro desenvolvimento da próxima temporada, né? Que vai ser o arco de Alabasta. Ainda não temos informação se o arco de Alabasta vai ser adaptado em apenas 1 ou 2 temporadas, ou 1 temporada e meia, né? Não sei. Tomara que em 2. Tomara que em 2, porque o arco de Alabasta, ele é enorme. Se eu não me engano, ele tem quase 200 episódios. Né? Ele tem muita informação, sabe? Muita informação. Tem alguns fillers, mas até os fillers são legais. Ah, não, sim. Aliás, One Piece é o único anime que tem filler que eu acho que vale a pena ver. Sinceramente. E filler que virou canon, tá? Que virou canon, inclusive. Filler que virou canon. Então, o arco de Alabasta ele é bem extenso. Eu acho muito difícil, né? Que a Netflix adapte o arco de Alabasta em apenas 1 temporada. Eu acho que precisaria de 2 temporadas para adaptar de uma forma bem coesa, bem coerente, para que não pule tanta coisa, assim, tanta informação e tudo mais, e não corte tanta coisa. Né? Obviamente vai cortar bastante do arco de Alabasta, algumas coisas menos importantes e tudo mais, mas eu acho que para condensar bem, acho que 2 temporadas seriam suficientes pra gente poder ter esse arco de Alabasta. O Mr. Zero e a própria Robin, né? No caso, a Miss All Sunday, né? Que a gente descobriu no final, que é a Robin, Nicole Robin, né? Que é a minha segunda personagem favorita da série. E vocês vão entender futuramente o porquê. Ela tem também um peso muito grande no arco de Alabasta, junto com o Crocodile, né? No próximo arco, né? O arco posterior a Alabasta, que eu não vou dizer qual é aqui também, para não ficar dando muita informação, mas no final temos esse conhecimento desses personagens que são fundamentais para o próximo arco. A gente tem a introdução da Vivi, né? Que foi feita de uma forma fantástica, né? Aliás, o uso das armas dela também, daquele ioiô dela lá, não sei qual é o nome, foi muito bom. melhor utilizado, né? Porque muito no melhor anime que no nem anime. usou. Exato. Muito melhor, tá? Dá a noção de como a Vivi, ela é poderosa, né, de certa forma e tudo mais, como ela é bem treinada. A gente não falou do Ingram, né, do episódio do Ingram, né, que a gente vê o passado da Vivi e tudo mais, até o episódio da ilha lá, que tem toda aquela batalha do Zoro contra 100 Baroque Works, cara, que é excelente sequência, excelente. Não é um plano de passagem, eu fui contando, tá? Porque eu queria conferir. Eu tava contando. Eu contei também. E realmente deu 100 pessoas, exato. Foi muito maneiro. E aí vai mais uma referência muito parecida com Kill Bill em alguns momentos. Nossa, muito. Muito. Claro que Kill Bill também foi inspirado em Bruce Lee, mas aí, né, a gente vai longe. Mas, assim, com certeza. Um capricho estético ali. Não, incrível. Olha, incrível. Invejável. Sim. Assim, se a gente quisesse mesmo, a gente poderia ficar horas e horas falando cada detalhe de cada episódio, porque é uma obra que eu como eu posso dizer assim, que eu digo pra todo mundo. Eu comentei muito com meus amigos nesse final de semana que não assistiram. Falei, é uma obra muito completa. É uma obra que você não precisa ver One Piece pra se deliciar. Sim, exato. Sabe? E tudo é muito gostoso de assistir, tudo é muito detalhado.
Então a gente poderia ficar horas e horas, que infelizmente não vai rolar dessa vez. É, verdade. Mas outra menção também, o episódio do Brog e Dory também, que a gente também tem o primeiro vislumbre dos piratas gigantes, né? E a menção da ilha de Elbaf, né? Não é spoiler, porque já tá definido isso. A próxima temporada do anime se passa na ilha de Elbaf, inclusive. E tenho grandes esperanças pro que vai acontecer em Elbaf. Não, eu nem falei nada, porque assim, tem tanta referência que eu tenho que ficar quieto, calar a boca. Exato, Tanta coisa que tá acontecendo, porque eu tô no mangá semanal. Eu acompanho semanal. Então você já tá bem Então tem tanta coisa que eu não posso falar. Não tem como. Eu tô aqui, ó. Então, não, o Egghead já acabou no mangá, já acabou há muito tempo, já. Isso é. Aliás, eu acho que até Elbaf já acabou no mangá, né? Se não me engano. Tá acabando. Tá acabando. Tá acontecendo. Nível de poder, abandona. Sabe? Não vamos comentar. Mas não. Brog e Dory também foi um episódio fantástico. Também a gente mencionou aqui por alto também sobre como o Usopp é muito importante nesse episódio. Cara, segunda temporada, né, de uma forma geral, né, a gente dá as últimas considerações aqui. A segunda temporada, de uma forma geral, pra mim, ela consegue, em muitos aspectos, principalmente aspectos técnicos, meu Deus do céu, difícil de falar. Essa hora da noite, meu amigo. Ela é muito superior, ela é superior à primeira, né, em muitos aspectos. E eu só tenho grandes esperanças do que vem por aí, né, na adaptação. Eles estão indo para um caminho muito interessante. Um tropeço e outro aqui e ali, o que é normal também acontece. Nenhuma obra vai ser 100% também. A não ser que seja Poderoso Chefão, que aí, pelo amor de Deus, né? Mas... brincadeira, gente. Mas mas até então, pra mim, o saldo é super positivo. E mais, eles conseguiram fazer a segunda temporada ser melhor do que a primeira. E o que é algo muito difícil, né? Que uma segunda obra seja superior. Assim, não é difícil. A gente tem vários exemplos, né? De que a segunda obra, a continuação de uma obra é superior à obra original. Mas é pelo nível da primeira, né? Exato. A primeira setou um nível muito alto e a segunda conseguiu suprir esse nível. Colocar a régua lá pro teto e a outra conseguiu ultrapassar. Exato. E é muito difícil, né? Então, eu tenho grandes esperanças do que vem por aí, né? Caracterizações dos personagens continua excelente, né? Eu não tenho o que mudar, né, de caracterização dos personagens. A narrativa, tudo que eles estão adaptando, até os cortes que eles estão fazendo, pra mim, eu acho que tá sendo muito inteligente a forma que eles estão adaptando. É bom que o Eiichiro Oda esteja envolvido também na produção pra poder dar esse guia pra eles, pra informar, olha, isso aqui é muito importante, não pode sair, né? E tem, pra mim, tá sucesso até então, né? Já tá confirmada a segunda temporada. Inclusive, já está confirmada a aparição de um personagem super importante pra terceira temporada, na real. Eu falei errado. Tá confirmada a terceira. Esse personagem vai aparecer na terceira temporada. Tem que aparecer. E ele é importante. No off você me conta. No off eu conto. E é isso. Agora eu quero saber as considerações finais de vocês, né? Começando aqui pelo nosso querido Arnaldo, né? Que é o nosso primeiro... Marujo, né? Aqui exatamente. É o primeiro Marujo, né? De One Piece, né? Então, marinheiro de primeira viagem aqui de One Piece. Então, eu quero saber de você as impressões que você teve da segunda temporada de One Piece e o que você acha que pode vir a acontecer aí na... Obviamente você não sabe da história, mas o que dentro do que foi apresentado pra você, o que você acha que pode vir? Qual é a sua perspectiva para o futuro? Tem muito mesmo, assim. Fico com aquela expectativa porque são muitos arquinhos que foram abertos e eu imagino que eles vão ser fechados. A gente acabou não citando aqui, me ajudem com a pronúncia, Kobe ou Kobe. O Kobe, sim.
Um papel fundamental na primeira temporada e na segunda ele só dá uma passada. Sim, verdade. E eu, tipo, cara, o que que vai acontecer, entendeu? Porque realmente é muito bom o arco inicial dele ali. Queria muito poder te dizer o que vai acontecer, mas não posso. Não pode. Não podemos. Não se você posso mesmo. E provavelmente vocês não repararam, mas tem uma personagem que ela não foi apresentada. O nome dela é citado só muito depois que ela aparece. Tashigi. Ah, tá chegando. Sim, pronuncia. Sim, Ah, tá. Tashigi. O nome dela não é dito. E também fica Não uma é. coisa ali, tipo, um arco aberto. Tipo, o que que vai acontecer daqui a pouco? O Smoker fala o nome dela pela primeira vez muito depois que ela, Muito que ela tempo aparece. depois. É tipo meio por cima, né? É. Tanto que eu voltei o episódio pra ver se eu tinha perdido. E não é dito. Aí eu fui pesquisar pra ver quem era, porque realmente eu vi que tinha uma importância ali, sim, sabe? Sim. E tem, ela é uma personagem bem importante, tá? Bem importante. E, cara, assim. Mas realmente fica essa. Eu até comecei a pensar que talvez pudesse ser de propósito, porque, por exemplo, os vilões, quando aparecem, tem aquela apresentação gráfica. Uhum. E aí uns outros personagens não têm. Eu pensei, será que os que não têm vão ter uma continuidade e os que são apresentados não têm? Mas depois eu vi que não é assim. Não. É só uma forma de apresentar mesmo os vilões, porque eles Exato. são realmente. O Baroque Works é uma organização muito importante, né? Assim, nessa primeira jornada de One Piece dentro da Grand Line, né? Então, a Baroque Works ela tem esse peso, então talvez é por isso que eles deem esse peso pra apresentar os personagens da Baroque Works. São bem icônicos, inclusive. Né? Então, faz sentido o que você tá dizendo, sim. Todos muito bem feitos. E aí depois, evoluindo ali na história, eu pensei nisso. Não, realmente eu acho que é tempo. Realmente falta, assim, como eu falei pra vocês ali, o que acontece no primeiro e no segundo episódio, pra mim, é perfeição. Uhum. Tanto do ritmo do primeiro, quanto o respiro que a gente tem no segundo, sabe? E vai pra aquele lado emotivo, assim, pô, isso aqui é sensacional. Focando na segunda temporada, né? A primeira tem momentos também, mas a segunda, pra mim, é irretocável, tirando os pontos que a gente botou aqui. Concordo. E só sigo com ansiedade agora pra ver o que vem pela frente. Mas vou ter que esperar 2 anos, né? Olha, espero que... Ou assistir o anime. Ou assistir o anime. Se você for assistir o anime, assiste a partir do episódio 91, tá? Já tô te dando a dica aqui pra quem não quiser esperar o anime, a série, né? Que provavelmente não deve estrear no ano que vem, deve ser só em 2028 mesmo. Assista a partir do episódio 91. Tem na Netflix, 91. dublado, inclusive, tá? Você pode assistir dublado. Dublagem muito boa. Muito boa, ó. Espetacular. E que aí é onde começa o ponto que termina a série pra o restante de Alabasta. Então é da saga de Alabasta. Então é isso. Tá aí a dica pra quem quiser, né? E tudo mais. E, querido Pedro, suas considerações finais. Arnaldo, aliás, antes, você tem alguma coisa a acrescentar ou já posso passar pro Pedro? Nada mais. Beleza. Pedrinho, fala pra gente aí. Cara, assim, eu não vou me aprofundar tanto, porque senão a gente vai, enfim, falar muitas e muitas coisas, porque se for pra falar sobre One Piece, eu fico aqui, nossa, uma semana inteira, sabe? E só dar algumas coisas, assim, falar, porque como é que eu posso dizer? Cenas que eu gostei muito, que a gente não citou tanto, só que eu sei que todos gostaram, que é a cena da espada do Zoro. Que cena do caramba. Que Nossa, cena legal. sim. Sabe? Sim. Cena legal pra caramba. Referências simples que eles colocam, que serão importantes, que é aquele óculos do Soap que ele compra, que não foi mencionado na live action, no anime é muito importante. Tem uma carga emocional boa também. Sim, verdade. Tá? Vale ressaltar isso. Além de algumas menções que são ditas ali do que aconteceu antes em Drum, pra quem não se recorda, né? Que foi falado bem pouco, mas fala sobre o Barba Negra tá lá em Drum antes, né? Então, esses detalhes, assim, que a gente vai se recordar mais pra frente. E recomendo a todos que estão aqui vendo, até mesmo o Arnaldo, se tiver a oportunidade de assistir One Piece e depois tempo de assistir a live action, de novo, vocês vão ter uma experiência, tipo, muito maior e muito melhor. Não que seja ruim, mas vai ser muito maior e assim, é muito bom estar vivo nessa época, porque a gente tá muito recheado de coisas boas e One Piece é uma dessas coisas. Sim. E assim, só pra concluir mesmo, que eu tenho muita esperança
nessa próxima temporada. Eu tenho muita esperança mesmo, porque são personagens que eu particularmente tenho um carinho muito grande, que vão aparecer. Personagens que terão histórias muito bem construídas, né? E eu entendo também a parte da própria Netflix ter feito uns episódios um pouco mais corridos, né? De tantas pessoas em cima, de ser um negócio que, se ficar aprofundando muito, vai fazer um anime novo. Então não dá certo. Tem isso Vou falar a verdade, se aprofundar em tudo, vai virar um anime novo. É verdade. Mas o todo, assim, é muito gostoso, vale muito a pena mesmo. Pra quem não viu e apenas viu aqui com a gente, cara, assiste, você não vai se arrepender. E até mesmo, pra quem viu, vê de novo. Só que agora com um olhar mais técnico, que vale muito, muito a pena, porque é o que eu vou fazer, tá? Eu também, Vale. eu também. Esse sábado agora, inclusive, eu vou estar... Eu vou conseguir ficar um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que vou rever a segunda temporada e quem sabe acho que eu vou rever o anime também. Meu Deus do céu. Nós não citamos muito o Smoker. Ele é muito bom. Muito. É um personagem bem caracterizado também. O ator tá excelente. Eu achei fantástico o detalhe dele usar os 2 charutos, né? Igual do anime. Eu achei que não ia dar certo, tá? Eu achei que não ia dar certo e deu certo. Eu não sei onde eles acharam esse ator, que é bom ator, que tem a boca grande o suficiente pra poder colocar os 2 charutos. E é Charuto charutão, é enorme, né, velho? É, são as bitolas mesmo. E assim, você falou que é até interessante de se lembrar. Gente, a dublagem tá muito bem feita. Muito. A dublagem tem que ter um Muito carinho a bom. mais pra vocês que forem assistir. Se puderem, vejam dublado. Sim. Porque o trabalho é muito bem feito. O dublador do Crocodile é o mesmo, sabe? Então, tem um temperinho a mais. Mas Sim. Alguns dublagem, personagens... alguns personagens, inclusive, eles têm o mesmo dublador do anime, né? Alguns o personagens. Sandy, né? Exato. Então, cara, Eu- vale muito a pena ver dublado. Vale muito a pena, sim. Tem uma coisa que a gente elogia bastante, que é uma localização na dublagem. E tem bastante aqui no One Piece. Coisas que são abrasileiradas, vamos dizer assim. Sim, é verdade. Referência a Eu te memes, dei nossa. 20 mil réis Muito pra bom. pagar 3.300. Você tem que me voltar 17.700. Só quem viu aí vai entender. Né? Exatamente. Acho que é isso, né? Conseguimos aqui, tal qual a Netflix, concatenar um pouco, né? Sobre as nossas opiniões em relação à segunda temporada de One Piece, né? Lembrando que ela está disponível na Netflix, né? Os episódios completos já estão disponíveis na Netflix. Não é uma propaganda, queria muito que fosse. Inclusive, Netflix paga nós aí, por favor, pelo amor de Deus. Pode mandar umas... Não precisa nem pagar, pode mandar umas assinaturas anuais aí pra gente, que a gente fica tranquilo. Por aí, favor. A gente ficou, cara, ó, vou te amar pro resto da minha vida. Mas é isso, vamos encerrar aqui por hoje. Quero agradecer primeiramente aqui ao nosso querido Arnaldo, nosso querido Pedro, por terem composto aqui o bando de chapéus de palha, né, desse episódio. Muito obrigado pelo bate-papo, né? Acho que podemos continuar esse bate-papo depois, né? No particular, né? Principalmente se envolver uma cerveja e um pouquinho de Coca-Cola. E um bolinho café também, né? Bolinho café, acho que ia ajudar. Né? Não essa hora da noite, é a hora que a gente tá gravando quase 9h30 da noite já. Se eu tomar um café agora, desculpa, não vou dormir. Né? Mas é isso, né? Vamos encerrar por hoje. Agradecer também você, querido telespectador, né, que está vendo a gente aqui no YouTube. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, né, Apple Podcasts, enfim, no agregador de podcast. Muito obrigado, vocês são fantásticos, né? Estamos aqui há mais de 100 episódios, né, fazendo esse conteúdo fantástico, né, e tentando melhorar cada vez mais o overview aqui para você, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, né? E eu vou pedir para você que está vendo a gente aqui no YouTube, inscreva-se no canal da Black aqui no YouTube, né? Ative as notificações, ative o sininho, né? Deixe um comentário aí nesse vídeo. O que você achou da segunda temporada de One Piece? Se você gostou, não gostou? Poderia ser melhor, poderia ser pior? O que foi? Né? Diga aí seus comentários, que a gente adora ler o comentário da galera.
Se você está ouvindo a gente por algum agregador de podcast, né? Seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim, YouTube Podcasts agora, né? Se você está ouvindo a gente aqui, também não deixe de assinar o feed da Black nesse agregador, né? Deixa aí um comentário e uma avaliação também, que ajuda a gente pra caramba, né? Ademais, acesse lá o nosso Instagram, @blackcompanybr_, e acesse o nosso site blackcompany.com.br, beleza? Então é isso, minha gente, vamos ficando por aqui hoje. Um beijo no chapéu de palha de vocês e eu vejo vocês na próxima aventura. Até lá!